Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 1151. Eu aconselho. A expressão de Orinique não mudou quando ele viu isso, mas ele zombou interiormente. Orinique não era o tipo de pessoa que era condescendente ativamente. Ou seria mais correto dizer que a maioria dos que foram ao Palácio do Vazio já teve sua arrogância espancada há muito tempo. O foco do Palácio do Vazio era apresentar um único escudo para o mundo exterior. Não havia individualidade, não havia espaço para autoestima e orgulho. Havia apenas a tarefa que tinha em mãos e o seu papel nessa tarefa. Apesar do nome e do prestígio que adivinha de fazer parte deles, o Palácio do Vazio era essencialmente militar. Nada mais nada menos. Ver todas essas pessoas tão animadas já enchia Orinique com uma camada de desgosto, já que ele também já havia sido um deles. Mas vê-los realmente ansiando por uma recompensa tão exclusiva quanto o símbolo ametista foi o suficiente para ele querer vomitar. Eles tinham alguma ideia de que tipo de monstros tinham o direito de obter tal símbolo? Mesmo que você realmente tenha derrotado todos em seu setor, se sua competição fosse muito fraca, o supervisor nunca lhe concederia tal distintivo. De que adiantava ser o melhor de um grupo de lixo? Este era um setor da sexta dimensão e eles realmente achavam que eram dignos de tal coisa? Isso foi uma piada? Apesar dos seus sentimentos, Orinique permaneceu em silêncio. Sua força aumentou e ele acenou com a mão. Naquele momento, um enorme outdoor formado por partículas de luz apareceu no céu. Estava totalmente em branco, mas o que era fascinante nisso era que, independentemente do ângulo de onde você olhasse, seria como se estivesse combinando perfeitamente com o seu olhar. Os olhos de Leonel brilharam ao ver. Foi mais uma aplicação fantástica da Force Arts e o deixou fascinado mais uma vez. Hoje em dia, ele parecia estar achando o crafting e os mecanismos subjacentes da Force Art cada vez mais incríveis. Aqueles que participarão, enviem um pouco de sua força para esta construção. Se você não puder fazer pelo menos isso. Orinique não se preocupou em terminar suas palavras desta vez. Ele já havia usado essa linha de raciocínio inúmeras vezes. Ele tinha certeza de que os presentes entendiam que ele não estaria aqui para ouvir suas reclamações e bobagens. A sobrancelha de Leonel se ergueu. Controlar a força fora de você, ou pelo menos projetar sua força interna para fora, pode rapidamente se tornar muito difícil. O outdoor pode ter parecido próximo, mas para ser tão grande e ainda assim aparecer tão claramente na visão de todos, ele tinha que estar pelo menos algumas centenas de metros no ar. Leonel nunca poderia ter imaginado projetar sua força tão longe antes de compreender o nível 2 da força de lança. Pelo menos era esse o caso se ele não estivesse usando o arco. É claro que desde então ele se tornou muito mais habilidoso. Além disso, depois de aprender muitas das técnicas da família Lucknix, ele dominou muitas técnicas de manipulação da força que tornariam isso não muito difícil de realizar. Mas este teste simples fez Leonel perceber quão grande era a diferença. Naquele momento, uma flecha disparou para o céu. Ele subiu com uma velocidade incrível antes de perfurar o outdoor acima, enquanto a flecha continuava a voar mais alto antes de finalmente descer e colidir com as artes protetoras da força que protegiam os observadores. A força que a revestia foi completamente removida. O outdoor começou a piscar e uma longa série de números apareceu. 0000001. Não havia nenhum nome atribuído ao número, mas isso não parecia importar. Para o Palácio do Vazio, seu nome não tinha sentido até você se tornar um deles. Todo o outdoor verificado foi a sua dimensão e depois vinculou você a um número. Haha, é o número 1. Um jovem com uma risada barulhenta ergueu seu arco com orgulho. Ele não parecia pertencer a uma das 3 famílias principais. Na verdade, ele pertencia a uma família logo abaixo das 3 principais e, superficialmente, no mesmo nível da família Seide de Ria. Suas ações pareceram resultar em uma cascata de eventos, numerosos fluxos de ataques avançando em direção ao outdoor enquanto muitos corriam para conseguir seus lugares. Um número após o outro começou a aparecer no céu, cada um com suas assinaturas únicas da força. Parecia impossível para uma pessoa se passar por outra, mesmo quando usavam exatamente a mesma força. O escárnio interno de Orinique só ficou mais feroz. Ele podia sentir muitos especialistas da sexta dimensão tentando se espremer. Embora eles mascarassem isso usando a força da quinta dimensão, como o Palácio do Vazio poderia ser tão facilmente enganado? Até agora, dezenas de pessoas já haviam tentado, mas a cada vez o outdoor os tratava como se fossem nada. Contudo, Ganor não tinha tanta paciência. Naquele momento, uma pressão arrebatadora sufocou a arena. Ganor, que estava recostado preguiçosamente em uma cadeira semelhante a um trono no andar térreo da arena, de repente permitiu que seus olhos se abrissem. A palma da mão estendeu-se em uma determinada direção e o grito estridente de um homem de meia-idade perfurou o ambiente da arena. Antes que este homem de meia-idade pudesse reagir ou mesmo revidar, eles encontraram o pescoço firmemente agarrado pela mão de Ganor. Ah, ele não. Me desculpe. O homem de meia-idade mal conseguia pronunciar essas palavras, mas no momento em que o fizeram, Ganor reprimiu-se. Muitos dos espectadores nunca tinham visto algo tão horrível. Uma torrente de sangue subiu do pescoço do homem de meia-idade, seus olhos se arregalaram e seu rosto dobrou de tamanho antes de sua cabeça implodir. Sangue e sangue coagulado brotaram em todas as direções, mas nenhum único pedaço parece cair em Ganor. O discípulo classificado na galáxia jogou o cadáver para o lado e sentou-se novamente, bocejando e fechando os olhos. Orinique balançou a cabeça e suspirou. Se vocês quiserem manter suas vidas, eu aconselho que parem de tentar.
Capítulo 1152 marca. O olhar de Leonel se estreitou, mas ele não falou muito. Na verdade, ele achou um pouco injusto. Nem todos tiveram a capacidade de ter consciência de que deveriam se conter dentro da quinta dimensão, e menos ainda sabiam dos caminhos divergentes ao chegar ao auge da quinta dimensão. A diferença apresentada diante deles agora não era de ganância ou superestimação, era apenas uma diferença de classe. Essas pessoas simplesmente não tiveram sorte o suficiente. Esta foi a primeira vez que a seleção foi tão aberta e muitos dos que haviam tentado agora eram gênios por mérito próprio que nunca tiveram a chance de obter uma cota. Agora que as coisas se abriram de repente quando pensavam que a sua vez nunca chegaria, Leonel conseguia compreender como se sentiam. Se ele não tivesse nascido de tais pais no momento perfeito, teria essa oportunidade diante de si. Se o Palácio do Vazio estava tão interessado em reunir talentos, não deveriam ter feito um esforço melhor? Por que existiam cotas e por que permitiam que famílias poderosas e inerentemente egoístas as controlassem? Enquanto Leonel pensava nisso, havia outro indivíduo com uma expressão sombria. Se Miel não percebesse agora que o que ele tinha feito era desnecessário, ele seria muito idiota. Ele só chegou até aqui porque esteve presente nas seleções anteriores e mesmo com seu talento sendo muitas vezes claramente melhor do que o dos participantes, ele próprio nunca teve chance. Ele não queria que sua filha passasse pela mesma coisa, mas como poderia esperar que este ano fosse tão aberto e gratuito para todos? Apesar de sua fúria, a expressão de Miel não revelava nada. Ele não lançou nenhum olhar enfurecido nem perdeu a calma. Com as coisas assim foi ainda melhor para Aina. Mesmo que ela ficasse com uma pequena mancha, desde que atuasse, não haveria nada que a família Viola pudesse fazer com ela. Ao mesmo tempo, Miel marcou essa lembrança em seu coração. Não foi fácil para todos na Terra completar essa tarefa. Alguns até exigiram algumas dicas de Roesia antes de conseguirem ter sucesso. Leonel percebeu que isso afetou muitos deles. Eles estavam tão ansiosos anteriormente, mas vendo como milhares de pessoas haviam realizado algo pelo qual todos lutaram fortemente, qualquer entusiasmo que tivessem foi atenuado dramaticamente. De repente, eles sentiram que as chances de chegarem ao segundo dia haviam diminuído significativamente. Esse tipo de competição, talvez fosse cedo demais para eles. Não demorou décadas para muitos conseguirem passar pela quinta dimensão? Eles tinham acabado de entrar. Talvez eles estivessem perdendo a cabeça. Leonel ficou em silêncio ao sentir a mudança na atmosfera. Como líder, havia muitas coisas que ele poderia fazer, mas dar às pessoas a confiança que elas não faziam ou não deveriam fazer não era uma delas. Algo como a autoconfiança precisava ser conquistada e treinada. Muitas vezes, aqueles que conseguiram sem fazer tanto esforço estavam simplesmente se superestimando. Muitas coisas correram muito bem para as pessoas da Terra. Comparado com as pessoas da Via Láctea, seu talento era tão maior que o quão fortes eram suas fundações nunca importou. E mesmo quando as pessoas de outras galáxias invadiram, grande parte do peso do trabalho foi honestamente tratado por Leonel, Noah e outros talentos preeminentes. Ser confrontado com a realidade agora atingiu todos eles com força. Mesmo os próprios irmãos de Leonel não acharam a tarefa fácil de completar. Apenas Drake teve uma vida relativamente mais fácil, mas isso só porque ele era um atirador, para começar. Desta vez, Leonel optou por permanecer em silêncio. Ele não lhes deu palavras de incentivo nem tentou animá-los. Às vezes, uma pessoa só conseguia se convencer do que precisava. O olhar de Leonel mudou e pousou em Eltor. Mesmo comparado a Noah, Eltor ficou muito silencioso durante toda a jornada. Afinal, esta foi a primeira vez que ele saiu com tantos humanos ao mesmo tempo. Só tornou mais estranho o fato de o Palácio do Vazio ser o protetor do domínio humano. Então, como exatamente ele se encaixava em tudo isso? Claro que Leonel já tinha pensado nisso e perguntou à avó sobre isso. De acordo com Roesia, o Palácio do Vazio não era completamente desprovido de espécies não humanas. Havia muitas feras guardiãs e similares, bem como algumas espécies humanoides raras como o Oryx. Embora não fosse comum, também não era invisível. Isso permitiu que Leonel ficasse tranquilo e se preocupasse um pouco menos com Eltor. Neste momento, porém, Eltor parecia estar em seu elemento. Vendo tantos inimigos poderosos diante dele, e vendo uma montanha tão alta para escalar, seu coração bateu descontroladamente. Seu olhar fixo nos estágios à frente como se ele mal pudesse esperar para embarcar. Naquele momento, o outdoor formado por partículas de luz se acalmou. No instante em que isso ocorreu, os números começaram a piscar, reorganizando-se rapidamente até formar várias colunas. Então, um grande número de números diminuiu enquanto um único grupo deles brilhava intensamente. Aqueles que conseguem sentir suas auras brilhando acima, deem um passo à frente. A primeira partida do grupo começará agora. Eltor levantou-se quase rápido demais, uma aura bestial saindo dele em ondas. Sua excitação era praticamente palpável, suas feições bonitas, quase sobrenaturais, ganhando um encanto ameaçador e diabólico para eles. Ele disparou para frente, aparecendo na arena. Em algum momento desconhecido, um enorme sabre apareceu em suas mãos, uma aura penetrante de escuridão espessa pairando ao seu redor. Foi com isso que Eltor sempre sonhou. Enquanto outros pensavam que seria bom ganhar o símbolo de ametista, ele o queria e estava disposto a desistir de qualquer coisa para consegui-lo, mesmo que tivesse que arrancar o coração do peito. Não havia nada que ele desejasse mais na vida do que se tornar o maior general que já existiu. Hoje, ele deixaria sua primeira marca no mundo. Capítulo 1153 desenhado. A aparição de Eltor e sua aura sanguinária pareceram fazer com que algo mudasse nos arredores. Mesmo com a aparência humana do rosto de Eltor, seus chifres brancos, altos e ramificados, se destacavam como um polegar machucado. No entanto, ele não parecia se importar nem um pouco com tudo isso. Dentro do Oryx, havia duas coisas das quais um homem poderia se orgulhar. A primeira era o cheiro.
Por consideração aos humanos ao seu redor, Eltor sempre conteve os seus e até os disfarçou muito bem. No entanto, esse segundo orgulho era algo que ele não tinha intenção de esconder. A marca de um homem Oryx, o orgulho de um príncipe do reino Oryx, seus chifres. O palco lentamente se encheu de participantes. Após o choque inicial com a aparição de Eltor e seu ímpeto, muitos se acalmaram. Neste momento, Eltor estava apenas no nível 1 da quinta dimensão, mesmo um passo ou dois atrás de alguns dos gênios da Terra, muito menos daqueles que estavam aqui. Mesmo os participantes mais fracos eram de nível 4 e 5. Eltor rapidamente caiu para o último lugar de sua chave. A maior vergonha era que não havia mais ninguém da Terra escolhido com ele. Embora as chances fossem baixas considerando o grande número de participantes, agora era certo que Eltor estaria sozinho. Ei, o que exatamente você é? Sua mãe fudeu um servo, ou algo assim? Um jovem familiar avançou, observando Eltor com curiosidade de cima a baixo. Ele não era outro senão 0000001, o arqueiro que agiu primeiro. Por ser membro da família Arundo, tinha bastante confiança em si mesmo. Assim como qualquer outro gênio de uma família logo abaixo do Viola, Montex e Lucnix. Todos eles acreditavam que só precisavam de uma única chance para atirar neles em um único passo. Ele não era o gênio mais forte do Arundo, mas definitivamente estava lá em cima. Se uma classificação equivalente fosse obtida, ele seria como os rankers do Lucnix Arms, provavelmente entre os 100 primeiros. Claro, isso só aconteceria se o Arundo fosse levado em consideração. Se ele poderia replicar tal feito se fosse um Lucnix. O que você acabou de dizer? O olhar de Eltor se estreitou. Seu sabre pairava logo acima da plataforma em que todos estavam. No entanto, se olharmos atentamente, depois que Osron, da família Arundo, pronunciou essas palavras, o menor movimento do pulso de Eltor fez com que a lâmina cortasse a pedra dura. O toque foi tão sutil e quase imperceptível que ninguém notou, mas a força que revestia a lâmina cortou a pedra tão suavemente que nenhum som foi emitido. Para Eltor, sua mãe era um grande tabu. Desde que ele conseguia se lembrar, sempre foi apenas ele, seu pai e seus irmãos. Dar à luz uma criança com afinidades com uma força tão poderosa quanto a força da estrela escarlate de Leonel ou a força de partículas caóticas de Eltor exigia muito de uma mulher. Embora Eltor tenha nascido com uma habilidade em vez de um nodo inato, e a dificuldade tenha sido menor como resultado, ainda não foi um processo tranquilo de forma alguma. Embora a mãe de Leonel quase tenha morrido, a própria de Eltor não teve tanta sorte. Embora o pai de Eltor e seus irmãos nunca o culpassem nem o fizessem sentir-se culpado, ainda era um peso que ele carregava consigo. Pode muito bem ser por isso que ele foi tão independente quando criança, sempre insistindo em traçar seu próprio caminho. Para esse indivíduo ousam ousar dizer tal coisa para ele. Comece. Os 3 finalistas chegarão ao segundo dia. A voz de Orinique caiu, indiferente às brigas dos que estavam na plataforma. Embora houvesse pouco mais de 100 no palco agora, ele tinha visto muitos morrerem no Palácio do Vazio, todos centenas de vezes mais poderosos do que os poucos antes dele. Ele também tinha visto centenas de pessoas tão ansiosas e dispostas quanto Eltor, mas não estavam todos enterrados da mesma forma. O que isso importava? Oh, você tem temperamento, hein? Isso veio do lado animal da sua família? Osson riu. Bang. Eltor já havia desaparecido de seu lugar. Seu enorme sabre seguia como a cauda de um cometa iluminado por luz negra. Osson zombou. Seu arco já havia aparecido em suas mãos e 2 flechas já haviam sido preparadas. Com movimentos fluidos como a água e fáceis como respirar, Osson deslizou para trás enquanto lançava suas flechas. Ao contrário de Eltor, Osson tinha alguns membros de sua família presentes. Eles entraram juntos em uma formação solta, deixando a primeira para Osson enquanto atacavam os membros restantes do grupo. Quase imediatamente a fase de grupos foi dividida em vários grupos. Aqueles que tinham menos em que confiar imediatamente expressaram queixas, mas Orinique fez vista grossa a todos eles. Ele já não havia dito claramente que não haveria justiça absoluta? Eltor, entretanto, não parecia se importar. Uma aura bestial continuou a surgir dele, os poros de sua pele abrindo e fechando enquanto o pelo branco de sua pele de batalha avançava e recuava. Por mais furioso que estivesse, ele estava tendo problemas para manter tudo sob perfeito controle, mas isso não diminuiu em nada sua velocidade. Seu sabre deslizou para frente, partindo as 2 flechas de Osson apesar de sua velocidade e aparecendo fora do cerco de sua formação solta. O sorriso de Osson desapareceu, sua expressão se tornou um pouco mais séria. Ele não esperava que um Tyrion lidasse com suas flechas tão facilmente. Mas ele ainda não entrou em pânico, sua força aumentou. Ele percebeu que este não era um lugar para ele brincar. Já que ele causou essa bagunça, ele lidaria com isso rapidamente. Osson preparou uma flecha, sua força aumentando. A flecha pareceu dobrar de tamanho em um instante, uma força prateada selvagem e indomável envolvendo-a com uma luz penetrante e cruel. Osson levou apenas meio segundo para preparar este ataque. Ele já podia ver a cabeça de Eltor sendo espetada, mas, para sua surpresa, ele nunca conseguiu liberá-lo. Eltor desapareceu de repente, sua velocidade explodindo de repente. A última coisa que Osson viu foi o olhar ameaçador de uma fera e uma fileira de dentes afiados e brilhantes. O sabre de Eltor desceu com tanta velocidade que nada pareceu acontecer mesmo alguns momentos depois. Foi só depois de uma leve rajada de vento que Osson caiu em 2 metades, formando uma poça de sangue que preencheu as fendas entre as pedras duras. O primeiro sangue do torneio foi sorteado. Capítulo 1154 Sorrisos Largos.
Um uivo louco saiu dos lábios de Eltor, uma selvagem força elemental das trevas surgindo sobre seu corpo. Os membros da família Arundo foram imediatamente pegos de surpresa. Eles formaram sua formação apenas por capricho e não consideraram suas falhas. A explosão de velocidade de Eltor não foi algo a que eles foram capazes de reagir adequadamente, deixando-os perdidos. A força elemental da luz era bem conhecida por algumas de suas habilidades. Sua velocidade, sua capacidade de perfuração ou de solidificação e concentração, e sua capacidade de cura. Embora essas coisas pudessem variar dependendo do tipo exato em questão, essas eram habilidades gerais que todas as forças elementais da luz pareciam compartilhar. A força elemental negra, no entanto, era diferente. Era conhecido por sua capacidade de ocultação, seu peso, sua frouxidão e forma gasosa, e por falta de um termo melhor, sua capacidade de amaldiçoar. Se essas coisas fossem resumidas, seria que a força elemental da luz era boa em dar algo de si mesma, enquanto a força elemental das trevas era boa em tomar para si. Naquele momento, embora parecesse que a velocidade de Eltor havia aumentado explosivamente, o que realmente aconteceu foi que todos ao seu redor diminuíram a velocidade. O mesmo aconteceu com as flechas de Osson, mas o efeito foi tão perfeitamente sincronizado que nem o próprio Osson pareceu ter notado a mudança. O choque do Arundo imediatamente se transformou em fúria. Eles poderiam ter ficado atrás das 3 famílias principais, mas isso não mudou a visão que tinham de si mesmos. Para o resto deste setor, eles ainda eram nobres e estimados. Ter um dos seus mortos diante deles assim era uma grande humilhação. Infelizmente, a raiva deles não parecia mover a agulha de uma forma ou de outra. Quanto ao porquê, isso foi porque Eltor também não tinha terminado de desabafar. O sangue escorria pelo palco, um jovem singular parado no centro. O cabelo branco de Eltor parecia particularmente ofuscante em meio a todo o vermelho, sua respiração movendo-se com um ritmo difícil. Embora 3 deveriam passar para a próxima rodada, o número real parecia ser apenas 1. Orinique não pareceu muito perturbado com este resultado. Ele apenas daria o lugar para os 2 últimos serem abatidos, se eles pudessem sobreviver, é claro. Quanto ao resto não tinha nada a ver com ele. Havia uma espécie de atmosfera furiosa permeando a arena. Embora Eltor não tivesse matado todos em seu grupo, muitos foram eliminados e nunca mais se levantaram. Enquanto alguns que perderam fugiram do palco, muitos outros nunca viriam outro sol nascer. Eltor se sentiu mal? De jeito nenhum. Para ele, isso não era diferente de um campo de batalha. Se você não teve a determinação de morrer, então não pise neste lugar. Eltor esteve em muitos campos de batalha em sua vida. Comparado com esses jovens nobres que viviam principalmente de lazer, ele tinha um tipo diferente de vantagem. Essa vantagem foi o que lhe permitiu ver o ar de um veterano de guerra rondando Orinique, talvez ainda mais rápido do que Leonel. Eltor percebeu que isso não era uma brincadeira, nem chegar ao Palácio do Vazio seria só sol e arco-íris. De agora em diante, eles atravessariam um mar de cadáveres. Se aqueles aqui não conseguissem concluir este teste, eles ainda acabariam mortos. Eltor saiu lentamente do palco. Seu andar era bastante lento e seu rosto estava um pouco pálido. Embora ele tivesse vencido, ele ainda estava apenas no nível 1. E pelo bem do segundo dia seguinte, ele se absteve de usar seus trunfos, tornando as coisas ainda mais difíceis para ele. Uma cascata de vaias de repente começou a cair da multidão acima. Ver a vitória de Eltor não era apenas algo que a família Arundo não queria. Como humanos, eles não gostavam da ideia de alguém de outra raça obter uma vitória tão retumbante contra eles. Apesar de seu rosto bonito, com exceção de algumas mulheres desmaiadas que se apaixonaram por seu charme diabólico, Eltor facilmente se tornou o inimigo público número 1. Se não fosse por medo dos discípulos do Palácio do Vazio e das ações anteriores de Ganor terem deixado muitos apreensivos demais para sair da linha, eles poderiam ter começado a jogar coisas de suas arquibancadas também. Eltor balançou a cabeça interiormente. Embora seu pai o tivesse deixado ir com Leonel, Eltor conhecia seu velho muito bem. Com quão teimoso ele era, a probabilidade de permitir que o Oryx seguisse Leonel era muito baixa. Claro que não se trata de desconfiar de Leonel, mas sobretudo de uma compreensão da realidade objetiva. Veja como essas pessoas o tratavam só porque ele era um pouco diferente. Comparado com seus colegas Oryx, ele era o mais próximo possível de um humano. Dele, só piorou a partir de então. Se eles não pudessem nem aceitá-lo, como aceitariam os outros? Mesmo sabendo que o Oryx só tinha a melhor chance de maximizar seu estado de hiperevolução sob o comando de Leonel, seu pai ainda escolheu seguir seu próprio caminho. E vendo tal recepção, Eltor não podia culpá-lo. Eltor sentiu uma sombra tomar conta dele. Ele olhou para cima e encontrou um rosto sorridente olhando para ele. Você fez bem, mas seu sabre precisa de algum trabalho. Você desperdiçou muita energia balançando daquele jeito. Eltor ficou sem palavras. Leonel estava diante dele, sorrindo como se não pudesse ver ou ouvir nada ao seu redor. Sem se importar, ele criticou a batalha de Eltor e passou um braço em volta de seu ombro. Durante muito tempo, Eltor não soube bem como responder. Ele abriu a boca várias vezes, mas nada parecia sair. Ele esteve ao lado de Leonel e do resto dos gênios da Terra nas últimas semanas, mas nunca fez um esforço para cair nas boas graças deles. Ele sempre sentiu que havia uma barreira que ele nunca poderia ultrapassar. Mas ao ver Leonel agir assim, de repente sentiu um pouco de culpa no coração. Apesar de saber que colocaria um alvo nas costas ao fazer isso, Leonel ainda saiu sem se importar. Eltor estava bastante distraído, tanto que nem percebeu que não era só Leonel. Olhando para cima, ele de repente percebeu que todos na Terra tinham saído com largos sorrisos no rosto. Capítulo 1155 Jogo Grátis. Quem são essas pessoas? Dentro da família Arundo, um jovem com uma expressão sombria estava sentado, olhando para o encontro comovente entre Eltor e os outros gênios da Terra.
É claro que na perspectiva dos outros, este foi tudo menos um momento saudável. Ele teria gostado mais do que colocar uma flecha entre suas sobrancelhas. Osson não era uma pessoa que ele conhecesse pessoalmente. Na verdade, num dia normal, Osson nem seria digno de carregar os sapatos. Porém, nesse tipo de situação, as coisas eram muito diferentes. Cada ação realizada por um membro da família Arundo, especialmente quando a pessoa era tão conhecida quanto Osson, era um benefício ou dano potencial para sua reputação. Para uma família de alto nível, a reputação era muito importante. Embora não fosse um ditado exagerado como percepção era realidade, não estava muito longe. Quando uma família crescia tanto quanto a dos Arundo, entrava numa situação bastante precária. Eles tinham muito território para governar e, o mais importante, proteger. Em tal situação, suas habilidades interpessoais tornaram-se muito mais importantes do que o tamanho de seus punhos. Até a família Lucknix passou por tal coisa, caso contrário não teria entrado em tal estado de hibernação por 3 gerações. Para simplificar um assunto complicado, quanto mais forte for a sua frente como família, mais batalhas você poderá evitar, porque aqueles que são muito mais fracos do que você saberiam que não devem perder seu tempo. Tomemos como exemplo o território dos Arundo. Eles podem muito bem ter dezenas de famílias muito menores ao seu redor. Em circunstâncias normais, devido ao prestígio que a família Arundo construiu, estas famílias inferiores nunca se dignariam a atacá-los. A realidade é que mesmo que todas essas famílias atacassem ao mesmo tempo, os Arundo ainda seriam capazes de lidar com elas. Mas tal coisa resultaria na paralisação da fase de crescimento do Arundo e no desperdício de recursos. Quanto mais forte a frente de uma família, menos eles teriam que lidar com essas coisas. Era da mesma forma que um grande mestre de xadrez saberia desistir quando um jogo chegasse a um determinado ponto, porque confiava que seu oponente seria capaz de encerrar o jogo adequadamente. Porém, se o prestígio da família Arundo fosse prejudicado e as pessoas começassem a acreditar que não tinham a habilidade para encerrar o jogo, isso começaria a gerar problemas. A palavra-chave foi dissuasão. Somente com uma dissuasão forte o suficiente uma família poderia ocupar grandes quantidades de território e ao mesmo tempo resistir ao mínimo de pressão. Claro, o jovem que falou era um dos 2 candidatos da família Arundo ao cargo de herdeiro da coroa, Isaac. Assim como os outros Arundo, ele também era arqueiro e, sem surpresa, sentiu que seu desempenho nessas seleções decidiria se ele se tornaria o herdeiro da coroa ou não. Não sabemos quem eles são, mas existem alguns rumores. Outro jovem da família Arundo esfregou o nariz. Ele tinha um traço bastante travesso entre os olhos, pois parecia divertido por Isaac não estar tão bem informado quanto ele. Claro, a única pessoa que se atreveu a fazer isso foi o rival de Isaac para o herdeiro da coroa, Isaac. Pare de rodeios, esse assunto envolve nós dois. Não sei sobre você, mas não tenho intenção de herdar uma família motivo de chacota. Isaac bufou, claramente não gostando da falta de senso de humor de seu primo distante. Sempre foi assim. Isaac era o mais sociável dos dois, e embora fosse um pouco menos poderoso, ele tinha uma rede social muito melhor. Por outro lado, Isaac era o mais forte, algo que Isaac aceitou, mas não tinha as habilidades que um patriarca deveria ter. Ele não sabia falar com as pessoas ou administrá-las, nem sabia que algo tão importante estava acontecendo. Dito isto, a relação entre os dois não era tão ruim. Nem toda dupla ou trio de herdeiros da coroa estava brigando um com o outro como Richard e Gradeir estavam. Porém, isso também acontecia porque Isaac era bastante tranquilo, enquanto Isaac era bastante simplório. Ainda assim, Isaac estava certo nisso. Eles eram de fato uma frente unida neste assunto. Houve notícias há alguns dias de que houve uma grande comoção na propriedade Lucknix. Houve até relatos de que um pilar de luz era visível do espaço sideral. Todos giram em torno de um nome, Leonel Morales. Isaac pareceu não entender. Isaac revirou os olhos. Leonel Morales, o nome do menino que os Lucknix eliminaram de seus registros familiares. Houve até rumores ressurgindo sobre ele nos últimos meses. Achei que fosse apenas algum esquema político para lidar com os Lucknix, mas parece que houve rumores porque ele está de volta. O olhar de Isaac se estreitou. O que isso significa? Não podemos nos vingar porque ele é um Lucknix. Isaac ficou sem palavras. O que tem nessa sua cabeça? Sandy, eu não acabei de dizer que o nome dele foi riscado dos registros e que houve uma grande comoção causada na família? E você não viu que o Lucknix chegou, mas ele não está entre eles? Estou pensando que eles só conseguiram assentos tão bons por causa daquela vovó ali. Parece que a avó dele era uma das anciãs da família Lucknix antes de eles se separarem da família. Somos todos jogos grátis. A luz nos olhos de ambos os herdeiros em potencial se acendeu, a intenção assassina impregnando-os. Eles poderiam ter sido 2 indivíduos opostos, mas estavam do mesmo lado quando se tratava do que queriam para a família Arundo. Naquele momento, o outdoor de partículas de luz já havia mudado mais uma vez. Aqueles que falharam tiveram seus nomes completamente apagados enquanto um novo conjunto de indivíduos foi destacado. Parece que é a minha vez. Aulina levantou-se nervosamente caminhando em direção à arena sob o incentivo das outras pessoas da lua. Capítulo 1156 Elenco. Aulina entrou no palco com o coração quase batendo no peito. Ela parecia bastante delicada e frágil, apesar de sua altura acima da média para uma mulher. Mas esta foi apenas uma parte infeliz de ter nascido e sido criado na lua. Sua estrutura óssea era mais frágil que o normal e ela teve que compensar com o uso da força. Felizmente, graças à metamorfose, muitos dos seus déficits foram compensados. Mas no momento ela estava em outra grande desvantagem. Das forças, a força elemental da água foi provavelmente a mais inconstante.
A densidade variava muito dependendo de quão perto de uma fonte de água você estava, quanto tempo se passou desde a última vez que choveu e que tipo de clima existia. Como uma pessoa cuja ferramenta mais poderosa era sua habilidade elemental da água, Aulina hoje estava muito mais fraca do que na superfície do oceano naquele dia. No entanto, o desempenho de autor lhe deu coragem. Quem disse que ela não poderia vencer só porque era mais fraca do que as pessoas ao seu redor? Muito rapidamente, todos os convocados encontraram o seu lugar no ringue. Após a primeira batalha, o ar nervoso foi várias vezes maior do que antes. Todos aqueles aqui estavam cientes de que suas vidas poderiam ser perdidas a qualquer momento. Aulina se acalmou, acumulando constantemente a força da água ao seu redor. De repente, ela sentiu vários olhares penetrantes pousarem sobre ela, fazendo com que suas sobrancelhas franzissem. Ela olhou para cima e encontrou vários indivíduos empunhando arcos olhando diretamente para ela. Não era preciso ser um gênio para perceber porque eles estavam olhando para ela assim. Aulina imediatamente ficou na defensiva. Começar. Desta vez, a batalha não começou instantaneamente. Olhos cautelosos olharam ao redor, avançando lentamente em direção à borda da arena para garantir que não poderiam ser esfaqueados por trás. Infelizmente, algumas almas azaradas perceberam que estavam cercadas por todos os lados e não poderiam recuar facilmente. Eles se culparam por terem sido tão descuidados ao subir na plataforma tão casualmente. Essa calmaria, porém, durou apenas um momento. À margem, a testa de Leonel franziu-se. Havia menos familiares Arundo nesta faixa, apenas 3, em relação à última vez. No entanto, se insistissem em atacar Aulina desta forma, seria um problema. Aulina não era uma flor de primavera. Ela lutou em 2 guerras e esteve na linha de frente da batalha contra as criaturas oceânicas da Terra. O problema era que ela foi superada pelo Dimension Tier aqui e estava em menor número. Um grito baixo e delicado saiu dos lábios de Aulina, sua força da água acumulada irrompendo para formar uma enorme esfera azul ao seu redor. Ela imediatamente cercou a esfera com rios gêmeos de água, atacando as flechas que se aproximavam. Bang, bang, bang. A expressão de Aulina empalideceu quando ela deslizou para trás, dispersando grande parte de sua força da água. Ela rapidamente reorientou sua atenção, desviando uma parte para o acúmulo de mais força da água e outra para monitorar o ambiente. Aulina sabia que tinha uma fraqueza na técnica de movimento, mas era muito boa no controle. Com isso veio uma visão interna poderosa, embora não tão exagerada como se poderia esperar de um Lucknix. Ainda assim, dividir sua atenção em 2 assim não foi um problema. Infelizmente, o que ela descobriu rapidamente foi que seu único inimigo não era o Arundo. Os Arundo eram apenas uma das principais famílias que Autor ofendeu com sua matança e não era segredo para ninguém na arena que Aulina estava ligada a ele. Um jovem se aproximou de Aulina pela lateral, balançando em direção à sua esfera de água. Aulina reagiu rapidamente. Embora parecesse ser uma esfera, a realidade era que uma parte dela havia afundado no solo. Aproveitando as rachaduras e a flexibilidade da água, Aulina montou uma espécie de armadilha de teia de aranha no chão ao seu redor. Infelizmente, ela não teve tempo suficiente para torná-lo tão poderoso quanto pudesse, mas teria que servir por enquanto. O jovem foi pego completamente desprevenido, uivando de dor quando uma ponta da força da água perfurou a sola de seus pés. Tendo sua mente cegada pela ferida torturante, o jovem não conseguiu nem reagir quando um chicote de água os arremessou para fora da arena. Porém, naquele momento em que a atenção de Aulina foi tomada, várias flechas já haviam aparecido diante dela. Bang, bang, bang. Aulina não conseguiu reagir a tempo de usar seus rios, fazendo com que as flechas colidissem diretamente com sua esfera de proteção. O pânico coloriu suas feições enquanto as flechas atravessavam, mas seu escudo era grosso o suficiente para retardar as flechas. Eles caíram no chão com um barulho surdo. No entanto, Aulina ficou completamente abalada. Das 3 flechas, uma foi apontada diretamente para sua testa, outra foi apontada diretamente para seu coração e a última foi apontada diretamente para seu útero. Cada um era mais sinistro que o anterior e a fazia sentir que sua vida havia sido sugada. No momento em que ela percebeu que seu escudo mal tinha sido suficiente para bloqueá-los e ela saiu dele, ficou horrorizada ao descobrir que vários outros ataques estavam vindo em sua direção. Outro ataque veio da sua esquerda, desta vez empunhando uma glaive. Seu lado direito, que ela acabará de limpar, já havia sido preenchido por outro. E bem no meio dela, um coro de mais 3 flechas cortou para frente, direto em direção aos buracos em sua esfera de água que ainda não haviam cicatrizado. Eu terminei. Aulina ficou sem palavras. Ela dificilmente foi capaz de travar a batalha que queria travar. Ela tinha acabado de conseguir reunir coragem para enfrentar esses gigantes. Mas como as coisas terminaram assim? Talvez ela não fosse uma das sortudas, afinal. Caia do palco. Naquele momento, a voz de Leonel pareceu cortar todo o barulho. Como um rugido pontiagudo despertou sua psique. Nem todos conseguiam manter a calma diante da morte e podiam até esquecer soluções que poderiam facilmente imaginar em qualquer outra situação. Aulina tinha esquecido completamente que estava tão perto da borda do palco. Mas quando registrou as palavras de Leonel já era tarde demais. Mesmo se ela recuasse agora, aquelas flechas não seriam detidas, elas ainda acertariam. Não havia como sobreviver a isso. Droga! Se Aulina conseguia perceber isso em seu estado confuso, como Leonel não poderia. Quando ele gritou, ele já havia se movido. No entanto, foi então que outra voz estrondosa desceu. Você se atreve? A voz de Orinique lançou uma sombra sobre a arena. Capítulo 1157 Não sei. A expressão de Orinique era tão sombria quanto a noite, a fúria marcada entre as sobrancelhas. Ele não tinha pensado que alguém seria realmente tão descarado a ponto de interferir nos procedimentos, especialmente depois que ele e especialmente Ganor deixaram claro quem tinha autoridade aqui e quem não tinha. Ele entendeu por que Leonel estava se mudando. Sim,
Ele se importava com qual era esse motivo? Absolutamente não. A morte foi uma parte inevitável dessas seleções. Havia uma razão para ele não ter feito nada enquanto Autor matava como queria. Se alguém ousasse tentar impedir Autor anteriormente, ele os teria matado na hora. Para Leonel se atrever a fazer algo assim diante dele, ele estava cortejando a morte. Leonel, porém, tinha uma perspectiva muito diferente. Ele não se importava com o prestígio do Palácio do Vazio, nem com a autoridade de Orinique. Ele só se importava com o fato de Aulina ser uma mulher que havia colocado sua vida em risco para salvar seus irmãos apenas algumas semanas atrás. Se ele ficasse parado e não fizesse nada enquanto ela morria, ele nem seria capaz de olhar nos olhos do povo da lua. Leonel não queria colocar a avó numa situação em que ela tivesse que agir. O movimento dele e o movimento dela tinham pesos completamente diferentes. Ele ainda era um membro da geração mais jovem e suas ações poderiam ser deixadas como um desprezo contra o próprio Orinique. Porém, se sua avó fizesse um movimento, não seria mais uma questão de jovens, seria um tapa na cara do próprio Palácio do Vazio. Entre os gênios da Terra, Leonel sabia que era o único com velocidade para chegar lá. Então, ele assumiu a responsabilidade. No entanto, no momento em que Orinique falou, uma aura opressiva caiu como um martelo, bateu na cabeça de Leonel e ameaçou enterrá-lo na terra. A diferença entre essa aura e o que Leonel havia experimentado no passado era como noite e dia. Mesmo Spark em Star Order não tinha capacidade de igualar. Naquele momento, porém, o olhar de Leonel brilhou com uma luz violeta ofuscante. Um carmesim profundo escondido dentro de repente atacando e fazendo com que a aura de Orinique se estilhaçasse como cacos de vidro. O corpo de Leonel tremeluziu com runas de bronze, sua figura caminhando pelo espaço e aparecendo ao lado de Aulina e dentro de sua esfera de água em um piscar de olhos. Passando um braço em volta da cintura dela, ele deu um passo e puxou para trás, sua mão livre batendo para frente 3 vezes em rápida sucessão. Seu braço se moveu tão rapidamente que deixou imagens no ar, quase fazendo parecer que ele tinha 4 braços em vez de apenas 2. Clang, clang, clang. As flechas desviaram dos dedos de Leonel como se tivessem batido em uma parede de metal, fazendo até Leonel levantar uma sobrancelha. Suas runas de bronze já haviam desaparecido, pois ele só precisou ativá-las por um momento para aumentar sua afinidade espacial por um instante, mas ficou surpreso com a força de seu corpo. Na verdade, agora que pensou nisso, calculou mal a quantidade de esforço que precisaria para chegar aqui também. Com passos suaves, Leonel pousou com Aulina ao seu lado, respingos de água caindo ao redor deles enquanto Aulina olhava em volta abalada, o rosto pálido como uma folha de papel. Você está bem? A testa de Leonel franziu-se, olhando para Aulina. Eu sim, estou bem. A voz de Aulina tremeu. Ela já havia enfrentado a morte antes, especialmente durante sua luta com as 3 baleias. Mas nunca pareceu tão próximo até agora. Não foi apenas porque ela enfrentou a morte, realmente sentiu como se ela tivesse morrido por um momento. A arena inteira pareceu congelar quando o olhar de Orinique se fixou em Leonel. A batalha no palco chegou a um impasse, ninguém mais sabia o que fazer. Naquele momento, uma torrente de vaias ecoou da multidão acima. Todos eles sentiram que estavam chateados com razão. Estava tudo bem quando Autor matava pessoas, mas não quando outros queriam matar Aulina? Havia algo tão bom neste mundo? Você trata minhas palavras como ar? Leonel, que estava se certificando de que Aulina estava bem, só agora se virou para Orinique. E que palavras são essas? Leonel perguntou. Claramente não esperando receber tal resposta, a expressão de Orinique tornou-se mais feroz. Ganor, que estava reclinado preguiçosamente em sua própria cadeira, apoiou a cabeça na palma da mão, abrindo os olhos para revelar um olhar tão afiado quanto uma lâmina. Você acha que este é o seu playground e você pode fazer o que quiser? Como fiz o que quis? Salvei uma amiga minha, então apenas desqualifique-a e continue com a rodada. Não fiz nada que interferisse no seu processo, nem tirei ninguém que não merecesse ser retirado. Então está tudo bem para o seu povo matar outros, mas eles próprios não podem ser mortos? Orinique não esperava entrar em uma discussão aos gritos com o Júnior. Na verdade, ele já teria agido se não soubesse que a avó de Leonel nunca permitiria que ele morresse. Orinique não temia o mais velho, mas sem saber onde estava seu superior, ele preferia não colocar sua vida em risco para travar esta batalha. Se ele morresse e o Palácio do Vazio só os punisse depois, não valeria a pena. Em primeiro lugar, nunca impedi ninguém de tentar salvar seu povo, eles só podem se culpar por serem muito lentos. Em segundo lugar, não foi você quem disse que não existe justiça absoluta? E não receberá uma posição para entrar no Palácio do Vazio? Isso significa que ela também terá que morrer? É assim que o seu Palácio do Vazio prova o quão machistas eles são. Forçando pessoas que não precisam morrer a fazer isso? Aina? Onde você está indo? Yuri, que ficou chocado com o que estava acontecendo aqui, de repente percebeu que Aina havia se levantado. Mas Aina estava indo embora em vez de ir para o palco. Não sei, não gosto disso. Volto quando for a minha vez. Sua voz estava tão imóvel e sem substância quanto nos últimos meses. Capítulo 1158 Não. Yuri e Savai se entreolharam. A tensão entre suas sobrancelhas era quase óbvia demais para todos verem. Parecia que eram 2 mães tentando cuidar de seu filho, mas o problema era que essa criança tinha força para achatar uma montanha com uma única batida de pé. Foi ciúme? Talvez tenha sido um pouco disso. Mas pelo que Yuri e Savai entenderam sobre a situação, era muito provável que Aina estivesse vendo algo além disso, algo que ela simplesmente odiava ver. Mais uma vez, Leonel estava se colocando em risco para salvar outra pessoa. Quantas vezes ela já tinha visto algo assim?
O problema aqui, porém, era o fato de que eles não tinham certeza do que isso significava para a personalidade de Aina. Estava voltando? Ou foi um acesso de raiva infantil desencadeado por algo desconhecido? Era simplesmente muito difícil dizer, e esta também não era exatamente uma situação em que eles pudessem saber. Os dois olharam preocupados para Leonel. Mesmo que não fosse por Aina, eles não gostariam de ver Leonel morrer aqui. Mas se ele realmente morresse, quem sabia como isso afetaria Aina? Ao ouvir a clara provocação nas palavras de Leonel, a fúria de Orinique corria o risco de desmoronar completamente. Deixe como está. A voz repentina era como água da chuva, delicada e ecoante. Foi calmante a um grau quase impossível, mas ainda assim invadiu a arena com um impulso que fez muitos congelarem. O poder por trás disso era tão inegável que ninguém parecia sequer pensar em imaginar o tipo de beleza por trás dessas palavras. Apenas o pensamento parecia uma blasfêmia. De repente ficou óbvio para todos os presentes que Orinique, Ganor e os outros eram apenas a face do que o Palácio do Vazio havia apresentado. A verdadeira força muscular não se preocupou em aparecer, talvez precisamente porque eles eram indignos. O único que franziu as sobrancelhas ao ouvir essa voz foi Leonel. Havia algo estranho e artificial nisso. Embora a voz soasse linda, ele achava que soaria ainda melhor se não fosse tão tensa. Claro, ele não tinha ideia de que sua mãe havia mudado ligeiramente o tom de sua voz na eventualidade de Leonel reconhecê-la. Parecia que ela estava certa em ser tão cautelosa. Talvez apenas Leonel fosse suficientemente perspicaz para analisar a diferença. Leonel se recuperou rapidamente e acenou com a cabeça graças ao ar aparentemente vazio. Só depois disso ele afastou Aulina e permitiu que o resto do segundo turno continuasse. Como era de se esperar, ninguém se atreveu a replicar o que Leonel havia feito. A voz da mulher era como uma marca em sua alma. Ela poderia ter perdoado tal coisa uma vez, mas quem poderia dizer que ela faria isso novamente? Você não conseguiu impedi-lo? Ganor olhou para Orinique, que havia retornado aos seus assentos. A verdade é que se Orinique estivesse perto do palco, Leonel nunca teria conseguido salvar Aulina, pelo menos não a tempo. No entanto, como não via muito sentido em se forçar a ficar de pé durante todo o dia, ele optou por voltar e sentar-se, permitindo que o quadro de avisos cuidasse de todo o resto. Infelizmente, isso o colocou no lado oposto da arena de onde Leonel veio, então ele só pôde usar sua aura. Ele havia pensado que seria o suficiente, mas não poderia esperar que Leonel fosse capaz de ignorá-lo. A expressão de Orinique escureceu, mas ele não respondeu. O olhar preguiçoso de Ganor também se tornou bastante aguçado. Apesar de seu comportamento habitual, ele também levou muito a sério seu papel no Palácio do Vazio. Se não fosse o superintendente dizendo algo, eles também teriam agido. Isso não vai acontecer de novo. Não esperava que alguém fosse tão descarado. Da próxima vez atacarei diretamente. Orinique queria desqualificar Leonel e tirar-lhe o direito de participar, mas depois que o supervisor falasse, ele a desprezaria se continuasse a insistir no assunto. No entanto, ele se lembraria disso. Por que você parece tão deprimido? Leonel sorriu. Ele deu um tapinha na cabeça de Aulina, mas ela continuou olhando para o chão. Lágrimas não derramadas ameaçaram transbordar. Se ela não estivesse com medo de ser um fardo ainda maior ao chorar, talvez ela já não tivesse conseguido contê-los. Leonel suspirou. Não podemos vencer tudo. Mesmo que você tenha falhado desta vez, não haverá uma próxima vez? Os ombros de Aulina tremeram. Ela olhou para cima e encontrou o sorriso gentil de Leonel. Próxima vez? Claro. Leonel tranquilizou. O único requisito não é que você esteja abaixo da sexta dimensão. No momento, você está apenas no nível 2. Entre agora e o próximo ciclo, quanto você crescerá? Ao ouvir essas palavras, Aulina de repente se sentiu muito melhor. Ela não queria ser deixada para trás por todos os outros. Quais deles aqui não tinham sua própria batalha pessoal para travar? Suas pequenas mãos se fecharam em punhos. 2 lágrimas caíram por seu rosto enquanto ela forçava um sorriso. Sim, da próxima vez. Ela disse resolutamente. Quando os dois voltaram, Aulina foi imediatamente sufocada por Joyce. Por mais assustada que Aulina estivesse de morrer, por um momento Joyce realmente pensou que havia perdido sua amiga de longa data. Os dois choraram nos braços um do outro por um longo tempo. Leonel respirou fundo, sentando-se ao lado da avó. Vovó, sou muito imprudente? Leonel perguntou de repente. Sim, definitivamente. Leonel sorriu amargamente ao ouvir essas palavras. Mas ele sabia que ela estava certa. O problema era, se ele não fosse imprudente, então quem seria? Havia certas coisas que ele não podia simplesmente ficar sentado e assistir. Estes eram seus camaradas e irmãs de armas. Ele não podia simplesmente deixá-los morrer quando sabia que poderia fazer alguma coisa. Infelizmente, ele sabia que suas ações apenas pintaram um alvo ainda maior nas costas dos gênios da Terra. Uma após a outra, as rodadas passaram. Numerosos chamados gênios da Terra subiram, mas nenhum deles conseguiu passar. Capítulo 1159 Imagem sensorial. Leonel ficou sentado em silêncio enquanto observava seus amigos perderem um após o outro, percebendo que estava impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Na verdade, ele se culpou. Ele passou tanto tempo longe de todos eles que nunca os ajudou verdadeiramente a crescer como deveria. Ele enterrou a cabeça, perseguindo uma mulher por quem ele não conseguia nem explicar sua atração e deixando sozinhos contra o verso dimensional. Ele falou em ajudar as pessoas, mas não conseguia ajudar nem mesmo as pessoas mais próximas dele. Na verdade, ele apenas tornou as coisas mais difíceis para eles. A montanha que eles teriam que escalar para ganhar uma vaga para entrar no Palácio do Vazio era alta para começar, mas agora com esse alvo pintado em suas costas e sua disparidade numérica, uma causa improvável tornou-se instantaneamente
completamente impossível. Não houve o menor indício de remorso. Sem falta, os gênios da Terra foram os primeiros a serem abatidos todas as vezes. Se não fosse por Leonel ter se alertado e lhes dado alguma proteção antes de subirem, era provável que cada um deles tivesse morrido. Os irmãos de Leonel não se saíram melhor que os demais. Eles também se encontraram no lado perdedor de suas batalhas. Porra! Franco chutou a cadeira. Ele voou com tanta velocidade que se quebrou em lascas de madeira no instante em que atingiu a parede. Mas isso não pareceu fazê-lo se sentir melhor. Perder não era algo a que Leonel e seus irmãos estavam acostumados. Eles eram um time há muito tempo e podiam contar nas duas mãos o número de jogos que perderam naquele período de mais de uma década. No entanto, cada um deles, não importa o quão distantes estivessem, atingiu o mesmo. Houve um silêncio pesado, uma fúria, uma sutil sensação de inadequação. Toda a confiança que Altoros ajudou a construir murchou como um balão. Uma melancolia que Leonel não sabia como resolver tomou conta, mas com ela veio uma determinação subjacente. Leonel sabia bem como seus irmãos respondiam às adversidades. Dar-lhes palavras de encorajamento agora apenas iria prejudicá-los e insultá-los. Ele tinha certeza de que esse tipo de humilhação não aconteceria novamente. Pelo menos não por muito tempo. O outdoor piscou mais uma vez e desta vez Noah se levantou. Seu olhar há muito tempo passou de indiferente para frio. Seu olhar mudou e encontrou de Leonel. Embora os dois não tenham trocado nenhuma palavra, o significado deles já estava claro. O sabre azul cristalino de Noah apareceu muito antes de ele chegar ao palco. Seus passos eram regulares e medidos enquanto o sol parecia dançar no fio de sua lâmina. Cada luz refletida parecia fazer aqueles que a haviam recuar reflexivamente, preocupados que um desses raios afiados pudesse cortar seu pescoço. Entre aqueles que já haviam falhado, Jéssica estava entre eles. Sua habilidade de domesticar feras era inútil contra esses inimigos, pois seus animais de estimação eram simplesmente muito fracos e não haviam crescido. Além disso, a natureza selvagem do planeta Lucknix era perigosa demais até mesmo para Leonel viajar casualmente, muito menos para ela. Sem escolha, ela optou por nem convocar seus parceiros, resultando em uma derrota ainda mais rápida do que os outros antes dela. Embora ela voltasse graciosamente ilesa, sem a mesma melancolia que os outros pareciam exibir, cada vez que Noah olhava para ela, ele apenas parecia ficar mais furioso. Jéssica não era fraca, nem seus parceiros feras. A razão pela qual ela não se atreveu a convocá-los foi porque ela sabia muito bem que seria atacada por uma gangue. Simplesmente não valia a pena arriscar a ajuda de seus animais de estimação só para perder de qualquer maneira. Desde que Noah se lembrava, Jéssica sempre o seguiu ao seu lado, uma ajuda silenciosa e um braço direito que era simplesmente insubstituível. Há muito que aprenderá a ler os diferentes matizes da sua expressão plácida. Ela parecia indiferente agora, mas tudo, desde o balanço de seu cabelo curto até a maneira como ela cruzou as pernas, gritava para Noah que ela estava sentindo tristeza e culpa nas profundezas de sua alma. Tristeza porque ela falhou, culpa porque ela não conseguiu seguir seus passos. E foi tudo culpa dessas pessoas. Outros de vocês. Vocês ainda estão se preparando para ficarem envergonhados? Noah subiu lentamente os degraus da arena, aparentemente não tendo ouvido as zombarias do membro da família Montex. Seus passos eram silenciosos e sua lâmina balançava levemente logo acima do piso duro de pedra. Tudo, desde a respiração até a batida do coração, estava estável. Começar. A voz de Orinica ainda soava indiferente. Ele originalmente não se importava o suficiente com esses procedimentos para se tornar investido, mas ainda assim se via observando cada vez que uma pessoa da Terra se levantava. Ele disse a si mesmo que isso era para garantir que Leonel nunca mais pudesse interferir novamente, mas, para ser honesto com ele, sentiu uma satisfação doentia ao vê-los serem exterminados um após o outro. No instante em que sua voz caiu dessa vez, ele sentiu que algo estava diferente. Bang! Era um som que o público já tinha ouvido muitas vezes antes. Mas desta vez foi tão forte e cacofônico que a própria robusta plataforma de pedra se estilhaçou, espalhando-se no ar como cacos de vidro. Cada um dos passos de Noah era pesado e não havia nada remotamente elegante em seus movimentos. Seu corpo cresceu até 3 metros de altura, seu sabre ficou tão grande quanto uma porta e sua pele brilhava como diamante sob a luz do sol. Ele era como um titã furioso, seus membros se tornando como locomotivas, esmagando tudo em seu caminho. As solas de seus pés quebraram crânios, sua lâmina cortou corpos, seus punhos esmagaram almas. Cada grito dilacerante e cada estalo de osso que arrepiava a espinha ressoavam pela arena, pintando uma imagem sensorial que nunca seria esquecida por aqueles que a testemunharam. Capítulo 1160 começar. Noah saiu pesadamente do palco, seu corpo encharcado de sangue da cabeça aos pés, nenhum dos quais era dele. A arena não pôde deixar de ficar em silêncio fora de seus passos pesados. Quando Noah voltou, Roesia estava com uma expressão amorosa no rosto. Ela não pôde evitar começar a limpar Noah. Vendo a indiferença com que sua avó tratava tanto sangue, Leonel de repente teve a sensação de que talvez sua família não fosse tão normal. A dicotomia da doce e velha avó ajudando seu neto a limpar a força vital de suas vítimas de assassinato. Em que tipo de mundo ele estava agora? Os lábios de Leonel se curvaram em um sorriso. Embora a tristeza não tivesse desaparecido, ele podia sentir que Noah havia desabafado grande parte de sua frustração. Havia um limite para o que Leonel poderia fazer sozinho. Em algum momento eles testemunharem seu próprio sucesso não mudaria mais o rumo. Porém, ver outra pessoa fazer isso.
deu-lhes mais coragem para acreditar que poderiam fazer o mesmo. Embora os gênios da Terra continuassem a perder depois disso, e ainda mais miseravelmente porque Noah havia reenergizado seus inimigos, eles ainda retornaram com a cabeça erguida e um fogo aceso em seu olhar. Nenhuma dessas pessoas sabia que Leonel e seus amigos tinham acabado de vivenciar sua metamorfose, há menos de meia década. Já ter alcançado tal estágio em um curto período de tempo era algo para se orgulhar. E chegaria o dia em que eles não teriam que mostrar orgulho pela derrota, mas poderiam fazê-lo pela vitória. Os acontecimentos do dia continuaram a diminuir. Das pessoas da Terra, a maioria já havia subido e perdido, infelizmente ficando aquém. No entanto, houve algumas histórias de sucesso. Carolus, o gênio proeminente da Lua e um jovem que Leonel conhecia por sua afinidade espacial excepcionalmente alta, conseguiu se tornar a terceira pessoa da Terra a reivindicar seu lugar pelo segundo dia. Sua habilidade era devastadora e não era possível sequer se aproximar dele sem temer por suas vidas. Apesar do fervor que Noah reacendeu, ele ainda conseguiu resistir à tempestade e reivindicar seu lugar. A próxima história de sucesso foi mais uma questão de sorte do que de habilidade. Mas mesmo assim, Leonel aceitou com alegria. Milan e Arnold tiveram a sorte de entrar no mesmo grupo. Trabalhando juntos, a habilidade defensiva do escudo de energia do Milan e a habilidade explosiva da palma da mão de Arnold, sem mencionar o domínio da força universal deste último, foram um conjunto perfeito. O que Leonel não percebeu foi que as pupilas de Orinique se contraíram em pequenos buracos quando ele viu o uso da força universal por Arnold. Deve-se lembrar que originalmente Arnold seguiu o mesmo caminho de compreensão da força universal que todos os outros. Ele o fundiu com seu Palm Force e o tornou unidimensional. Porém, após seu encontro com Leonel e os outros, Leonel apontou para o caminho mais completo da força universal depois de ver seu talento nisso. Agora, Arnold percorreu o mesmo caminho da força universal que Leonel percorreu, só que nenhum deles parecia perceber o quão impossivelmente raro esse caminho era. Mas Orinique, Ganor e os outros enviados do Palácio do Vazio certamente o fizeram. Na verdade, eles praticamente decidiram quem receberia o Golden Token depois de ver esta exibição. O tempo continuou a acelerar. Infelizmente, Foreltor, Noah, Carolus, Milan e Arnold, nenhum outro conseguiu. Comparado com o número acumulado das outras famílias, foi bastante lamentável. No entanto, também não foi terrível. Finalmente, depois de dezenas de rondas e milhares de participantes, Leonel sentiu uma ligação subtil a chamá-lo enquanto o outdoor tremeluzia. Leonel ergueu os olhos e encontrou o número que ele havia reivindicado brilhando intensamente. Parece que finalmente chegou a vez dele. Com um leve empurrão na cadeira, Leonel levantou-se e espreguiçou-se com os ossos estalando. Sua mente e seu corpo pareciam bastante alertas. Depois de dormir por mais de um mês, ele se sentia mais energizado agora do que há muito tempo. Quase no instante em que Leonel se levantou, muitos olhares caíram sobre ele. Não é exagero dizer que desde aquele incidente de algumas horas atrás, muitos esperavam pela vez de Leonel. A habilidade que ele demonstrou naquele curto espaço de tempo não era pequena, mas ainda era difícil para muitos saber exatamente quais eram seus limites. Isto ocorreu principalmente porque quando as pessoas perceberam que alguém realmente teve a audácia de agir contra a vontade dos enviados do Palácio do Vazio, Leonel já estava mais da metade do caminho. Era difícil dizer se ele era tão rápido ou se havia reagido muito antes de qualquer outra pessoa. Mas agora todas essas perguntas seriam respondidas. As pessoas da Terra estavam sendo alvo de procuração apenas porque não conseguiam chegar até Leonel. Mas agora que ele estava aqui, os passos de Leonel eram muito mais leves que os de Noah, apesar de ambos serem extremamente pesados. Ele pousou suavemente, os pés descalços sentindo a superfície fria da pedra dura. Comparativamente falando, Leonel estava vestido de maneira muito casual. Ele não tinha arma na mão nem usava armadura. Ele usava uma calça de moletom larga e uma camisa de mangas compridas que balançava ao vento, puxando contra a silhueta tonificada de seu torso. Era o tipo de indiferença que fazia com que aqueles ao seu redor franzissem as sobrancelhas ou zombassem. Naquele momento, o último competidor deu um passo à frente, com um brilho curioso nos olhos. Este jovem não era outro senão Isaac e seu arco já estava em mãos. Seu olhar penetrante pousou em Leonel. Como se fosse um falcão, ele o examinou de cima a baixo, o resto de sua visão interna focada nos arredores. Este assunto não poderia ter sido mais perfeito. Leonel e a sua gente menosprezaram o Arundo. Se Isaac o derrotasse, ele daria uma vantagem sobre aquele seu primo distante. Mas ele ainda era uma pessoa cautelosa. Um esquema após o outro começou a surgir em sua mente. Isaac achava que ele era inteligente e calculista, mas a mente de Leonel estava tão clara naquele momento que ele conseguia até contar os passos de cada inseto em um raio de 1 quilômetro neste exato momento. Olhares tão óbvios não eram algo que ele sentiria falta. Um arco. Mas acho que não preciso usar um aqui. Leonel pensou consigo mesmo. Por que não testamos algumas coisas em vez disso? Leonel ficou no centro da arena, aparentemente alheio ao perigo de sua posição. Começar. Capítulo 1161 Construções. Quase no instante em que as palavras de Orinique caíram, Leonel foi bombardeado por todos os lados com uma enxurrada de ataques. As pessoas da família Lucknix estreitaram os olhos. Muitos deles não tinham visto Leonel lutar anteriormente e muitos apenas perceberam o que havia acontecido. No entanto, embora as notícias de fora fossem cortadas, as elites do Lucknix estavam muito bem informadas sobre o que havia acontecido naquele dia. Neste exato momento, além talvez de Miguel, não havia uma alma com sangue Lucknix que não estivesse prestando muita atenção. E isso acontecia duplamente para os membros do Lucknix que por acaso estavam no mesmo grupo com Leonel. Leonel, porém, sentia como se sua mente estivesse trabalhando em velocidades muito rápidas para o mundo. Por um momento ele apenas ficou ali parado, observando enquanto esses ataques avançavam em sua direção quadro a quadro, como se tudo estivesse em câmera lenta. As mãos de Leonel deslizaram para os bolsos, fechando os olhos lentamente.
Vamos tentar. Uma forte onda de Druin Force se uniu em torno de Leonel, seu pé batendo levemente no chão e formando um anel de ouro escuro em rápida expansão. Bang, 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 bang. Leonel foi enterrado. Uma cascata de ataques intermináveis afogou seu corpo em uma onda de força de todos os tipos. O choque de elementos opostos e a sinergia de elementos semelhantes tornaram a explosão ainda mais volátil. Todo o centro da arena implodiu em uma chuva de pedras, rochas e fumaça ondulante. No entanto, naquele exato momento, um rugido poderoso soou. Carregou consigo um impulso tão violento que a fumaça e a poeira se dissiparam, disparando e se dispersando em todas as direções para revelar um enorme urso dourado escuro, de 10 metros de altura. Leonel ficou parado nos ombros de seu urso, indiferente ao que havia acontecido ao seu redor. O bombardeio da força às vezes se cocheteava e às vezes era engolido pelo pelo grosso e pela pele do urso dourado escuro. Até mesmo seu rugido fazia com que uma chuva de flechas se quebrasse e voasse como pipas quebradas no céu, deixando aqueles que foram deixados para testemunhar. Tudo sem palavras. Leonel olhou para sua construção de urso. Nada mal. Foi bastante interessante. Comparado com as artes defensivas mais estáticas, este urso era um pouco especial. Carregava consigo a elasticidade única de um ser vivo, fazendo com que o rebote dos ataques fosse menos irritante para Leonel. Ao mesmo tempo, sua capacidade de manobra em batalha também era vários níveis superior. Mire nele. Ver Leonel parado no ombro de um urso tão enorme abalou muitos. Como eles poderiam não reconhecer o sistema Lucknix Force Art? Mas eles nunca tinham visto um Lucknix completar uma construção tão complexa tão rapidamente. Dito isto, eles conheciam os pontos fracos do sistema Lucknix Force Art. Mais complexo nem sempre significa melhor. A construção de urso de Leonel bateu uma pata no ar, ficando de pé sobre as patas traseiras enquanto outro rugido ondulante saía de seus lábios. Mas sua velocidade era muito lenta e muitos conseguiram passar, mirando direto em Leonel. Leonel, porém, parecia indiferente a essa reviravolta, seu olhar brilhando com uma delicada luz violeta pálida. Ele soltou um suspiro lento, mas o calor que veio com ele foi tão abrasador que faíscas da força do fogo acenderam no ar. Aquelas faíscas irromperam, formando chamas em miniatura ao redor de Leonel, tudo para que o chiurear agudo dos pássaros perfurasse a alma de todos aqueles que o ouviam. No momento, Leonel ficou completamente desprotegido. No próximo, dezenas de beija-flores com asas batendo tão rapidamente que não deixaram nada além de um borrão em seu rastro apareceram. Eles dispararam para frente como mísseis guiados, perfurando a enxurrada de ataques direcionados a Leonel com uma precisão de arrepiar a espinha e queimando-os de dentro para fora. Estrondo, 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 estrondo. Como bombardeiros kamikaze, eles colidiram com a plataforma de pedra abaixo, causando rajadas concentradas de fogo em todas as direções. Leonel ficou no ombro de seu urso, orquestrando o desastre. Ele nunca tirou as mãos dos bolsos. Na verdade, ele não se moveu nem um centímetro desde o início da batalha. Um após o outro, ele rapidamente lançou artes devastadoras, fazendo com que gritos de agonia e horror ecoassem indefinidamente. As pupilas de Isaac se contraíram. Ele já havia organizado vários ataques, mas nenhum deles funcionou. Leonel parecia ver e planejar vários passos à frente, e sua velocidade de lançamento era tão rápida que mesmo que por algum milagre você o pegasse desprevenido, isso poderia nem importar. Vou fazer isso sozinho. O olhar de Isaac brilhou, virando a palma da mão para revelar uma flecha elegante decorada de ponta a ponta com um conjunto complexo de runas. Seu olhar olhou para cima, sua força aumentando. A construção de urso de Leonel bateu com o pé no chão, fazendo com que uma onda de terra se espalhasse em todas as direções, mas o próprio Leonel permaneceu imóvel. Morrer. Um raio prateado ofuscante disparou pelos céus. Num piscar de olhos, apareceu a apenas 3 metros da cabeça de Leonel. Foi tão rápido que a construção do urso não conseguiu reagir a tempo. Na verdade, ele ainda batia os pés, fazendo com que jovens gênios se esparramassem e caíssem no chão. Pode ser uma aplicação interessante da força radiante como esta. Justamente quando parecia que Leonel seria perfurado, uma luz ofuscante apareceu em seu ombro. Isaac mal teve tempo de registrar o fato de que a luz tinha assumido a forma de um morcego prateado antes que um grito chocante o obrigasse a tapar os ouvidos. O sonar do morcego enviou ondas de círculos concêntricos em espiral pelo ar, cada onda ficando cada vez maior. A flecha de Isaac de repente congelou no ar, um surpreendente pulso de magnetismo impedindo sua capacidade de avançar ainda mais. Então, quebrou completamente, desintegrando-se em pequenos pedaços ao cair do céu. Infelizmente para Isaac, as ondas do sonar não pararam. O grito estridente abriu caminho para frente, colidindo com Isaac no que pareceu um piscar de olhos. Ele pensou que voaria para trás com o impacto, mas o que realmente aconteceu fez seus olhos sangrarem ao refletir em desespero. Isaac. Bang. Isaac implodiu, caindo em uma chuva de sangue, vísceras e sangue coagulado. Capítulo 1162 Parte deste mundo? Todos os membros da família Arundo dispararam. Mesmo que esta não tenha sido a primeira vez que um membro da família Arundo morreu desde o início do torneio, foi definitivamente a primeira vez que alguém de tão destaque morreu. Os vasos sanguíneos de Isaac ameaçaram romper-se e estourar. Se não fosse por vários membros do cão Arundo empilhando-o para forçá-lo a descer e recuar, não havia dúvida de que ele já teria entrado em ação, com toda a sua fúria à mostra. Isaac tentou seu melhor para lutar contra aqueles que estavam atrás dele, mas ele era um arqueiro, não um Hulk. Contanto se unindo para detê-lo, e sem que ele tivesse vontade de matá-los a todo custo, ele encontrou seu corpo quase enterrado no chão.
Ele mal conseguia inclinar ligeiramente a cabeça, liberando apenas um olho para focar em Leonel com tudo que ele valia. O branco de seu olhar pulsava com tantos vasos que praticamente ficou vermelho e raivoso, seu corpo tremendo completamente fora de controle. Mas, no final, ele só pôde assistir enquanto as construções bestiais de Leonel desapareciam em partículas de luz, a arena inteira vazia de participantes fora dele. Um silêncio significativo tomou conta da arena. Houve muitas batalhas antes desta, mas nenhuma terminou tão facilmente como a de Leonel. Eles pensaram que poderiam aprender algo sobre sua velocidade observando, quando a realidade era que Leonel não precisava se mover nem um centímetro. A lacuna era tão grande que parecia que eles tinham acabado de ver um adulto intimidar crianças. Os anciões da Ordem Estelar Luknix estreitaram os olhares, observando Leonel se afastar. Eles também não tinham presenciado a luta entre Elod e Leonel, mas pelo que sabiam, durou várias trocas e foi bastante acalorada, embora Leonel tenha vencido no final. Com essa informação, eles concluíram, é claro, que Miguel venceria facilmente. A distância entre Miguel e os 3 Armyheads era tão grande que poderia muito bem ter sido noite e dia. Vendo Leonel lutar agora, não havia nada que ele tivesse feito que Elod não pudesse. Bem, Elod não poderia lançar rapidamente dessa forma, mas o significado deles era que ele teria vencido com a mesma facilidade. Mesmo assim, ver o talento de Leonel em ação fez com que se perguntassem até onde ele poderia ir. Leonel voltou ao grupo com um leve sorriso no rosto. Você é um exibicionista, capitão. Milão riu. Isso é ciúme que eu ouço? Os ouvidos de Leonel se animaram. Foda-se. Milan mergulhou para frente e abordou Leonel, mas ele encontrou seus braços balançando no ar. Quando percebeu que Leonel saltou sobre ele, já era tarde demais. Ele caiu no chão, derrapando por alguns metros. Uma erupção de risadas encheu o espaço sentado da terra. No entanto, ver a alegria de sua atmosfera apenas fez com que a fúria que ardia dentro da alma de Zack queimasse ainda mais. Ele nunca sentiu tanta raiva em sua vida. Mas ele já tinha tido a sua vez e não tinha nem onde desabafar. Deixe-me ir. Estou indo embora. A voz de Zack parecia ter caído várias oitavas. Só depois que os outros tiveram certeza de que ele estava realmente saindo da arena é que o resto do Arundo relaxou. Entre os anciãos Arundo, o patriarca sentou-se com uma expressão estoica, observando enquanto Isaac se virava e saía. Era impossível dizer o que ele estava pensando apenas pelas características faciais, mas ele não parecia ter reagido à morte de Isaac. Interiormente, porém, ele sentiu que este era um ponto de viragem para sua família. Se Isaac pudesse escalar esta montanha, talvez fosse exatamente o que sua família Arundo precisava para cruzar a barreira final e crescer para se equiparar àquelas famílias dos 3 pilares. Os acontecimentos continuaram. Quando o fim do dia começou a chegar, inúmeros gênios haviam surgido. Quando chegou a vez de Miguel, poderíamos pensar que ele nem havia subido no palco. Todos correram ao redor dele como se estivessem com antolhos, recusando-se até mesmo a pensar em atacá-lo. Miguel ficou em silêncio, sem se preocupar em fazer nenhum movimento. Quando restavam apenas 3 indivíduos, ele casualmente saiu da plataforma sem se importar com o mundo. Os Luknix Armyheads receberam o mesmo tratamento. Por coincidência, os gênios equivalentes das 3 famílias líderes não se encontraram, então suas rodadas terminaram com a mesma facilidade e sem alarde. Jogadores como Savai e Yuri surpreendentemente, ou talvez não tão surpreendentemente, também ganharam um lugar para si. Savai era um talento da Terra e foi capaz de se adaptar ao planeta Viola por muito mais tempo do que os outros, então seu sucesso não foi demais para ser aceito. Quanto a Yuri, ela tinha origens misteriosas e sempre teve mais poder do que demonstrava. Mesmo depois de reivindicar uma vaga, ela não parecia ter dado tudo de si. Os gênios Montex e Viola, é claro, tiveram um desempenho igualmente bom. Embora sua dissuasão não fosse tão grande quanto a de Miguel, eles ainda recebiam o devido respeito. Richard estava entre os que passaram, tendo apenas que trocar 1 ou 2 golpes para exibir adequadamente sua força e destreza. Richard não pôde deixar de franzir a testa levemente quando saiu da plataforma antes. Quando olhou para onde Aina deveria estar, ela não estava absolutamente em lugar nenhum. No entanto, ele virou a cabeça pouco depois. Depois de desistir de tanto para ganhar uma vaga, ele duvidava que ela perdesse a chance. Finalmente, o dia acabou e o outdoor piscou pela última vez, suas partículas de luz se formando em torno da última lista de nomes. Como se fosse um fantasma, Aina apareceu mais uma vez. Quando ela saiu em direção à arena, a própria multidão pareceu respirar fundo de uma só vez. Esse nível de beleza. Será que era mesmo para fazer parte do mundo deles? Capítulo 1163 agora. A atual Aina não tinha a presença de maturidade e elegância que uma mulher que aos poucos chega ao auge deveria ter. Sua mentalidade atual era bastante infantil e ela ainda não havia compreendido os conceitos de seus próprios encantos e artimanhas femininas. Além disso, ela já havia aprendido a controlar perfeitamente sua própria coerção mental. Depois que as amarras de seu talento foram liberadas, ela melhorou aos trancos e barrancos todos os dias. E ainda, nada disso parecia importar. Para aqueles aqui, esta foi a maior beleza que eles já viram. Apesar de sua indiferença para com o mundo, isso apenas aumentava seu encanto, fazendo-o aparecer como se tivesse descido inteiramente de outro mundo. A atual Aina usava uma armadura flexível que envolvia suas curvas quase muito bem, um enorme machado de batalha vermelho-dourado pairando em suas costas. Cada passo dela carregava seu próprio poder explosivo e a profundidade do preto que sua armadura e cabelo compartilhavam parecia dar-lhe um toque de vibração diabólica. Leonel ficou em silêncio quando seu olhar pousou nela novamente pela segunda vez em um mês. Sua expressão não mudou e seus braços permaneceram cruzados sobre o peito.
Ele poderia dizer com um único olhar que ela havia melhorado muito desde a última vez que a viu, mesmo depois de todas as suas próprias melhorias. Ele não tinha quase nenhuma certeza de derrotá-la. Na verdade, ele sentiu vagamente que poderia muito bem perder. Foi uma conclusão surpreendente para Leonel chegar, mas dificilmente mudou a situação para ele de uma forma ou de outra. Depois de um mês de descanso, Leonel sentiu que finalmente entendia o que tanto o incomodava em tudo isso. Objetivamente, ele sabia como havia machucado Aina. Ela estava em um ponto vulnerável em sua vida e dependia muito dele. Aquele momento não foi a primeira vez que ela ficou brava com ele por arriscar a vida pelo bem dos outros. Ele havia perdido a conta de quantas vezes ela insistiu que ele deveria se colocar em primeiro lugar. Ele e Aina já estavam em conflito dessa forma muito antes de oficializarem seu relacionamento. Naquele dia, quando Leonel saiu entusiasmado da Zona Maia, ansioso por vê-la novamente, e ela perfurou o coração de Conrad com a mão, Leonel sabia que aquela tinha sido a sua forma de o acordar para a realidade. Ela não só não era apenas aquela garota tímida que ele conhecera, mas também era precisamente o tipo de assassino de sangue frio que o próprio Leonel nunca quis ser. Uma e outra vez, eles enfrentaram exatamente esse confronto. Mesmo na Zona John, quando Aina e ele quase morreram porque ele era muito mole com a forma como usava sua lâmina, mesmo tão longe eles sempre haviam batido de frente. Leonel sabia disso. Ele sabia como ela se sentia. Então por que ele reagiu daquela maneira? A resposta era tão óbvia que Leonel sentiu que estava fugindo dela em vez de persegui-la como deveria ter feito. Todos esses anos, Leonel sempre perseguiu Aina, sempre fazendo as coisas que ela queria, como ela queria. Ele nunca piscou, nunca reclamou e sempre a seguiu, feliz só por estar ao lado dela. Isto não era um fardo para ele, e fingir que tinha sido nada mais seria do que uma história revisionista. Ele ficou feliz em fazer isso. Ela era a mulher que ele amava, a única mulher que ele amava. Para ele, fazer coisas por ela não era um sacrifício, era um prazer, um privilégio. No entanto, quando chegou o dia em que Leonel finalmente tinha algo pelo qual queria lutar por si mesmo, um objetivo que queria alcançar e perseguir, em vez de receber o mesmo tipo de apoio que sempre deu a Aina, o que recebeu em troca foi dúvida e insegurança. Quando Leonel contou a Aina sobre seus sonhos, sobre como queria unir o verso dimensional e tê-la ao seu lado como sua rainha, ele não recebeu o entusiasmo e o apoio que esperava. Em vez disso, ele recebeu um questionamento que teria esperado de um estranho, ou de uma pessoa que não se importava com quais eram suas próprias esperanças e aspirações. Ele recebeu as palavras de uma pessoa que não acreditava nele. Naquele dia, quando Aina o deixou, foi mais do mesmo. Leonel entendeu como ela se sentia, ele realmente entendeu. Ela havia passado por tantos traumas em sua vida e não merecia mais. Mas, aos seus olhos, a raiz fundamental de tudo era que ela não acreditava nele. Quando Leonel encontrasse um adversário que não acreditasse nele, ele simplesmente o derrotaria. Quando ele encontrasse um inimigo que não acreditasse nele, ele simplesmente o mataria. Quando ele encontrava uma montanha que ninguém acreditava que ele pudesse escalar, ele ignorava aqueles que o olhavam de cima e a escalava de qualquer maneira. A única verdade fundamental sobre si mesmo era que ele odiava perder. Talvez o motivo pelo qual ele fosse tão bom em seguir os mantras de respeito e persistência de seu pai fosse exatamente por causa disso. Essa era uma parte tão importante de quem ele era que ele se destacava em tudo que fazia, mesmo quando era algo de que não gostava muito. Talvez esse fosse o tipo de arrogância de Leonel, aquela crença profundamente arraigada em si mesmo que não aceitava a especulação e a dúvida dos outros. A questão, porém, era o que ele faria quando a pessoa que não acreditava nele fosse alguém a quem ele havia entregado seu coração? Como ele poderia ignorá-la? Como ele poderia derrotá-la? Como ele poderia matá-la? Ele não sabia a resposta para isso. Então, ele sentou-se e observou enquanto o amor de sua vida impressionava a multidão, suas habilidades e movimentos dando vida ao mundo. Ele sentou-se e observou enquanto ela se afastava do grupo, facilmente reivindicando seu lugar de costas para ele. Ele sentou-se e observou enquanto o outro homem com um sorriso de orgulho no rosto que deveria ser o seu se aproximava de todos, rindo ruidosamente enquanto apontava para ela. Quero agradecer à família Montex e Lucknix por me permitirem esta etapa. A voz de Richard cresceu. Agora que o evento de hoje terminou e haverá um intervalo entre as rodadas de hoje e as do segundo dia, gostaria de fazer um anúncio a todos. Daqui a 2 dias, minha noiva e minha noiva Aina Brasinger vão se casar. Convido todos os presentes hoje a testemunhar o primeiro dia do resto de nossas vidas. Uma certa mudança ocorreu na atmosfera. Sentimentos de admiração, adoração e inveja tomaram conta. Ter uma mulher assim como esposa. Quão sortuda foi a herdeira da coroa da família Viola. Finalmente, Leonel parou de observar, fechando os olhos em paz. Ele finalmente teve sua resposta. Agora ele poderia deixar ir. Capítulo 1164 Rachadura. Houve um silêncio atordoante que tomou conta da região terrestre da arena. No entanto, foi apenas por um momento. No instante seguinte, um pilar de raiva irrompeu de repente. Sua cadela, Milan, Franco, Gil e Rai avançaram como se tivessem enlouquecido. Aparentemente esperando esse resultado foram Joel, Arnold, Alan e Drake que saltaram para frente apenas um momento depois, mergulhando em suas cinturas e derrubando-os. Os 8 imediatamente terminaram em uma espécie de pilha furiosa de cães. Mas comparado ao calor que tal coisa carregava apenas um dia, havia algo decididamente triste nisso desta vez. Só pareceu piorar o fato de que, com toda a agitação na arena devido ao anúncio de Richard, a comoção causada por esses 8 nada mais era do que uma gota d'água em um vasto oceano. Ninguém pareceu notar, ninguém, exceto Savai e Yuri, claro. Me solte. Eu me segurei o suficiente. Vou fazer de ambos um novo idiota. Rai se enfureceu. Infelizmente a abraçadeira que Arnold tinha sobre Rai era forte demais.
Ele mal conseguia se mover e não tinha coragem de usar sua habilidade em seu irmão. No final, ele só conseguiu se contorcer descontroladamente, seu olhar tão vermelho quanto o de Zack algumas horas atrás. Os olhos de Roesia tremeram de confusão. Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ela olhou para o neto, apenas para ver que seus olhos estavam fechados. Se ela não soubesse, pensaria que Leonel estava tirando uma soneca. Foi então que ela juntou tudo. Naquele dia, quando ela viu a dor nos olhos de seu neto, escondida sob sua frieza e indiferença, tanto Richard quanto aquela Aina estavam presentes. Será que estava relacionado a isso? Era por isso que ele estava se sentindo assim naquele dia? Chegando a esta conclusão, o olhar de Roesia também se iluminou com fúria. A intenção assassina vinda dela aumentou como as marés de um tsunami, ameaçando afogar a arena em ondas. Levaria apenas um momento até que a atenção de todos fosse atraída, mas Joel, Arnold, Drake e Alan olharam para Leonel. Dos irmãos de Leonel havia duas divisões. Ray Milan, Jill e Franco sempre foram os piadistas. Eles tinham seu próprio tipo de humor e se houvesse uma piada, havia 90% de certeza de que vinha de um deles. Por outro lado, Joel, Arnold, Drake e Alan foram bem mais reservados. Joel sempre foi o líder de facto do grupo quando Leonel não estava presente. Drake pretendia ser o sucessor de Leonel depois que ele se formou no Royal Blue. Alan tinha uma personalidade introvertida, tanto que nem exibia seu excelente físico, sempre usando roupas largas. E Arnold era um homem de poucas palavras, mesmo quando se comunicava com o próprio Leonel. E ainda assim, naquele momento, todos olharam para Leonel com o mesmo olhar vermelho. Desde que Leonel desse o sinal, por maiores que fossem as probabilidades contra eles, por mais subtil que fosse esse sinal, libertariam imediatamente Ray, Milan, Jill e Franco. Na verdade, eles não apenas os libertariam, mas também estariam ao lado deles, avançando. Para eles, qualquer desrespeito contra Leonel era um desrespeito contra eles. Eles já estavam lá antes de Leonel conhecer Aina. Eles já estavam lá antes de Leonel se apaixonar por ela, antes de ele passar anos perseguindo-a. Ele nunca demonstrou qualquer interesse por nenhuma outra mulher. Seus admiradores poderiam ter se envolvido com a própria terra, mas ele nunca piscou. Sempre acreditaram que Aina não era digna de Leonel. Mesmo quando ela se revelou uma beleza arrasadora, ela saiu logo depois, deixando um gosto ruim na boca de todos. Agora, eles sentiam que as coisas tinham ido longe demais. Eles acharam difícil até mesmo se controlar neste momento. Os olhos de Leonel permaneceram fechados, o rosto era a imagem da serenidade. Em sua mente, ele mais uma vez entrou em um mundo branco, um equilíbrio familiar diante dele. Depois de tudo, estava perfeitamente equilibrado, nenhum lado superando o outro. Ele olhou para ele em silêncio, repassando todas as memórias que continha mais uma vez. Seu corpo parecia bastante leve e sua mente extremamente clara. Sua reflexão sobre essas lembranças fez com que ele se sentisse como se estivesse de volta lá, simulando aquele momento em tempo real sem perder um único detalhe. O primeiro dia em que a conheceu, a primeira vez que percebeu que gostava dela, a primeira vez que se confessou para ela, a segunda vez, a terceira. O tempo que passaram na Zona John, a batalha contra o Forte Royal Blue, sua raiva alimentou o discurso contra o mestre das marionetes. Aqueles momentos finais de paz que tiveram juntos na montanha Variant Heart. A última vez que dividiram a cama juntos. Eram memórias suficientes para levar um homem às lágrimas. De alguma forma, porém, para Leonel, parecia que estava a ver o filme da vida de outra pessoa. Ele estendeu a mão e tocou a balança, a mão descendo pela moldura antes de pousar no objeto final que conseguirá manter tudo equilibrado. Era uma pulseira delicada e fragmentada. Não pesava quase nada e era inútil até mesmo para uma existência tridimensional. Não passava de um ornamento sentimental, mas pesava muito. Era o último fio de esperança que Leonel mantinha, tanto que sua mente lógica lhe deu mais peso do que valia. Rachadura. Com um leve aperto, Leonel esmagou-o até virar pó. Ele se virou e foi embora, a balança de bronze dourado desmoronando em uma pilha de cinzas. No mundo real, Leonel abriu os olhos. Uma forte pressão parecia sair dele em ondas. Sua mente de repente se sentiu extraordinariamente livre. Ele piscou, vendo os olhares de seus irmãos olhando para ele. Por que vocês estão lutando? Vá com calma com Milan e Arnold. Eles ainda precisam lutar em alguns dias. Leonel riu levemente, sua aura dissipando a atmosfera tensa no vento. Capítulo 1165 Não me importei. Mais tarde naquele dia, Leonel sentou-se em meditação silenciosa. Ele sentiu que tudo nele estava funcionando de maneira mais suave e rápida do que nunca. Ele podia até sentir seu nó inato com muito mais clareza, tão claramente, na verdade, que ficou chocado por não ter percebido o quão especial ele era antes. Seu nó inato não era apenas uma fonte de uma força especial, era mais precisamente a raiz de uma. Se Leonel tivesse que descrevê-lo, ele diria que um nó inato era um passo além de um cristal de força pura, talvez até vários passos. O que isso significava era que o nó inato não era apenas um estoque de força, mas também carregava consigo as artes da força natural que se poderia esperar encontrar em um cristal de força pura. A diferença era que as artes da força natural de um nó inato não eram apenas muito mais completas, mas também muito mais complexas e encamadas. Embora Leonel nunca tivesse visto um cristal de força pura, pelo menos ainda não, ele estava absolutamente certo disso. A profundidade de seu nó de força inata era tão vasta que até ele teve dificuldade em acreditar. Ele também compreendeu que era aí que residia a diferença entre ele e Eltor. Eltor teve acesso a uma força no mesmo nível que a Scarlet Star Force em Celtic Particle Force.
A diferença era que essa era a habilidade de autor que lhe concedia essa afinidade, enquanto a de Leonel era um nó inato. Leonel pensava que originalmente não havia muita diferença, apenas uma viagem diferente para o mesmo destino. Mas ele percebeu agora que havia um mundo de diferença. Autor nunca teria acesso à mesma profundidade de compreensão que Leonel poderia obter com seu nó inato. O mundo que se abriu para Leonel era tão grande que ele teve dificuldade em decidir por onde começar. Apenas para colocar as coisas em perspectiva, com apenas um olhar superficial, Leonel sentiu que poderia construir uma visualização para ajudar no seu caminho através da quinta dimensão, construir um sistema mágico completamente novo, compreender forças derivadas. As possibilidades eram infinitas. Parecia que ele tinha acabado de receber o projeto de uma civilização muito mais avançada e agora ele poderia se beneficiar reunindo todos os seus mistérios. A mudança foi tão grande que até Leonel ficou perplexo por um momento. No passado, ele não conseguia nem enviar sua visão interna para perto de seu nó inato sem tentar destruir sua mente. Mas agora ele não precisava arriscar sua mente. Era como se seu nó inato estivesse falando diretamente com ele. Destruição. Leonel não poderia esperar que liberar sua própria bagagem se abrisse dessa forma. Era como se o peso de Aina tivesse sido um bloqueio. Ou talvez tenha sido apenas o ato de permitir que esses sentimentos se despedaçassem que permitiu a Leonel elevar sua compreensão a um novo nível. Fascinante. Leonel se perguntou, será que Miguel tinha essa mesma habilidade? Ele poderia sentir naturalmente o que Leonel tinha? Ou houve complicações no processo? Leonel não estava com ciúmes, estava mais curioso. Porque se um nó inato poderia lhe trazer tais benefícios, que tal outro? Ele já tinha o Little Min que poderia roubar habilidades dos outros. Ele poderia usar a tábua de prata para eliminar as personalidades dessas habilidades e permitir que seu povo as absorvesse sem reação negativa. Ele tinha o útero tentáculo para o qual já tinha um caminho de evolução. Se ele também começasse a acumular nós inatos. O olhar de Leonel cintilou. Talvez ele não tenha percebido, ou talvez tenha notado, mas ele nem sequer considerou que seria necessário para acumular esses nós inatos. Leonel ergueu a palma da mão, sua força oscilando e aumentando. Depois de formar sua 7ª estrela, ele percebeu que havia ganhado a habilidade de reabastecer seu nó inato mais rapidamente. Infelizmente essa era uma habilidade bastante inútil, já que seu corpo não conseguia nem suportar o uso de seu nó inato para começar, muito menos drená-lo. Ele não conseguia usar nem um único % dele. Porém agora, Leonel percebeu que seu nó inato também não era mais totalmente inútil para ele. A aura destrutiva que ele havia captado sutilmente tornou seus ataques muito mais potentes do que no passado. E agora que seus sentidos em relação ao seu nó inato estavam ainda mais aguçados, sua aura destrutiva só aumentaria. Pode muito bem chegar um momento em que Leonel só precisaria tocar em algo para fazê-lo desmoronar por fora, por dentro. Somente sua presença já faria com que as coisas se desintegrassem. Embora o efeito fosse menor do que usar Scarlet Star Force, foi um bom substituto enquanto ele se concentrava em fortalecer seu corpo. O atual Leonel sentou-se do lado de fora, perto da piscina do hotel. Ele estava à vista de todos ao seu redor, fazendo com que ele fosse objeto de bastante escrutínio. No entanto, não importa quantas vezes olhassem para ele, ninguém conseguia encontrar nada de errado. Ele está realmente bem? Milão murmurou. Os 8, inclusive a avó de Leonel, ficaram furiosos. Na verdade, muitos daqueles que não sabiam dos detalhes anteriormente também ficaram furiosos por Leonel. No entanto, com o próprio homem agindo como se nada tivesse acontecido, o que eles deveriam fazer exatamente? Sabe, Leonel, quando ele corta alguma coisa, ele nem olha para trás. Joel disse levemente. Rai bufou. Bom, seria constrangedor se eu tivesse um harém e Léo não. É assim que deveria ser. Ele precisa de pelo menos 3 esposas e 12 concubinas. Não vou deixá-lo parar até que ele tenha pelo menos esse número. Nosso garoto está prestes a ter um arco de filho da puta de elite. As mulheres do grupo olharam para Rai com desdém, mas abstiveram-se de dizer qualquer coisa, pois era claro que ele estava apenas defendendo Leonel. No entanto, Rai não parecia pronto para desistir. O que vocês estão olhando? Todas vocês, mulheres, são iguais. Quantos homens vocês vão transformar nos monstros dos quais reclamam antes de perceberem que vocês são o problema? Joyce de repente estalou, seus punhos iluminando com força. Você está tentando lutar contra isso, seu saco de merda? Oh meu Deus, estou com tanto medo. Rai revirou os olhos. Venha me morder. Eu não consigo imaginar por que vocês são chamados de sexo frágil. Vocês são todos pequenos demônios em roupas minúsculas. Você já pensou que talvez a razão pela qual vocês estejam tão atraídos pelo difícil exterior de um homem é porque vocês são igualmente duros por dentro? Vamos, venha lutar comigo então. Pelo menos neste tipo de mundo você realmente tem uma chance. Joyce ficou tão furiosa que nem conseguiu expressar sua raiva em palavras. Joel e os outros sentiram uma dor de cabeça chegando. Eles sabiam que o motivo pelo qual Rai estava agindo assim não estava apenas relacionado a Leonel. Naquele momento, porém, as sobrancelhas de Joel franziram de repente, uma mensagem entrando em seus ouvidos. Joel imediatamente olhou para Leonel. Ele sabia o quão aguçados eram os sentidos de Leonel, não havia como ele perder tal coisa. No entanto, ele não reagiu nem um pouco. Ou ele estava distraído com alguma coisa, ou simplesmente não se importava. Considerando quem era, Joel teve a sensação de que era o último. Alguns de vocês venham comigo. Joel disse levemente antes de sair. Capítulo 1166 Eu fiz? Um estranho silêncio reinou na atmosfera de uma floresta nos arredores de uma cidade de Luknix. Joel, Franco e Alan estavam em frente a Yuri e Savai, os dois últimos com expressões nervosas e inquietas. Na verdade, Joel ficou bastante surpreso por Yuri ter conseguido contatá-los de tão longe. Demorou várias horas só para chegar aqui. Se não fosse por Joel ser bastante equilibrado, ele nem sequer teria pensado em vir.
Mas para assuntos relacionados com Leonel, ele ainda estava disposto a ir tão longe. Dito isto, fazia sentido. Este era o planeta Lucknix, não o planeta Viola. Além disso, o status desses dois estava ligado a Miel e Aina, então mesmo que fosse o planeta Viola, não era como se eles pudessem se movimentar tão livremente quanto queriam. Por esses motivos, eles não tiveram escolha senão entrar em contato com Joel e os outros de tão longe. A parte surpreendente, porém, foi que Yuri foi realmente capaz de realizar tal coisa. Isso fez Joel levá-la um pouco mais a sério. Onde está Leonel? Yuri finalmente perguntou, um tanto relutante em encarar seus olhares. Na verdade, grande parte da sua inquietação era porque tentava ver se Leonel vinha ou não. Yuri havia deixado uma pequena etiqueta na Soulforce de Joel na última vez que se encontraram, mas ela nunca conseguiu fazer o mesmo com Leonel. Então, ela contatou Joel, na esperança de contatar Leonel através dele. Mas Joel não parecia ter vindo com Leonel. Isso foi um problema. Se Leonel estivesse realmente zangado, isso tornaria as coisas ainda mais difíceis. Claro, isso só mostrava o pouco que Yuri entendia de Leonel. Ele está tão bravo? Joel, apesar de sua habitual disposição calma, não pôde deixar de estreitar os olhos com essas palavras. O que ela quis dizer com ele está tão bravo? Deixando de lado a verdade por um momento, e daí se ele estivesse? Ele não tinha o direito de ser? O fato de ele não ter explodido no palco da arena era uma prova de seu autocontrole e nada mais. Joel estendeu a mão e colocou-a no peito de Franco, impedindo-o de explodir. Entre os três que vieram, Joel e Alan eram bastante equilibrados, mas Franco definitivamente não. Joel fez questão de não levar Rai junto com eles porque isso só iria agravar qualquer situação em que eles acabassem se metendo. Mas os mais turbulentos do grupo insistiram que pelo menos um deles fosse porque não confiavam em Joel e Alan para dizer as coisas duras quando elas precisavam ser ditas. Dito isto, eles sabiam que isso era um grande exagero. Os atuais Joel e Alan ficaram tão furiosos quanto qualquer um deles. Vendo as expressões dos três homens à sua frente, a própria de Yuri tremeluziu, fazendo-a sentir que talvez tivesse dito algo errado. Suas palavras mostram o quão pouco você entende sobre Leonel, mas isso não é culpa sua. Você é apenas amigo da mulher de quem ele gostou, não a própria mulher. Quem merece a culpa é ela. A mandíbula de Yuri apertou. Da mesma forma que Rai estava disposto a exagerar na proteção de Leonel, mesmo dizendo muitas coisas que não deveria ter dito, Yuri agia da mesma forma com Aina. Na verdade, comparado ao tempo que os irmãos de Leonel passaram ao seu lado, Yuri estava com Aina ainda mais tempo. No entanto, desta vez, ela respirou fundo, percebendo que deixar seu temperamento explodir como antes só seria prejudicial ao seu objetivo. Todos vocês precisam entender que esse assunto não é o que parece. A testa de Joel franziu, mas ele escolheu continuar a ouvir em vez de intervir. A verdade é que se Joel tivesse dito a Leonel que Yuri queria conversar, Leonel provavelmente teria vindo. E mesmo que Leonel optasse por não vir, não seria porque estivesse furioso, seria apenas porque sentia que o seu tempo era melhor aplicado noutra coisa. Joel sabia melhor do que ninguém que o que Leonel sentia naquele momento não era raiva, mas indiferença. Se ele achasse que seu tempo seria melhor gasto treinando e meditando, ele não viria. Se ele estivesse curioso o suficiente para ouvir o que Yuri diria, então isso aconteceria. Foi tão simples. No entanto, Joel sabia bem ao mesmo tempo que havia uma probabilidade muito baixa, talvez 0%, de que Leonel mudasse de ideia apenas com base no que Yuri diria. Sabendo disso, Joel optou por não desperdiçar o tempo de Leonel. Os três já haviam sido expulsos do segundo dia de competição. Não tinham nada a perder perdendo tempo assim. Então, ele ouviu a história de Yuri do início ao fim. Então você quer dizer que o pai de Aina concordou com esse casamento em prol de uma posição para entrar na seleção do Palácio do Vazio? Mas isso era mentira porque qualquer um poderia participar de qualquer maneira? Joel resumiu. Sim. Yuri torceu as mãos. Mas eles mentiram. O casamento só deveria acontecer depois da seleção, mas Richard usou uma brecha no acordo para colocá-lo depois do primeiro dia da seleção. Além disso, o acordo não era de troca equivalente porque não havia cota este ano para começar. Até Savai e eu poderíamos participar. Joel, Alan e Franco assistiram em silêncio e Yuri continuou a se explicar. Eles não a interromperam e não desviaram seu olhar. O único dos dois que pareceu perceber que algo estava errado com a atmosfera foi Savai, que só conseguiu suspirar interiormente. Yuri amava muito Aina. Ela não estava disposta a que Aina sofresse qualquer tipo de perda, mesmo que outros tivessem que sofrer por isso. Da mesma forma que os irmãos de Leonel pensavam que Aina era indigna dele, quanto mais Yuri acreditava no contrário, ainda que inconscientemente. E o que você quer que façamos sobre isso exatamente? Joel perguntou. Nós temos que salvá-la. Eu vi antes que a avó do Leonel é muito poderosa. Se ela trabalhar junto com meu pai adotivo, não podemos sequestrar Aina antes do casamento? Um silêncio significativo caiu sobre a floresta. Então deixe-me ver se entendi. Franco começou a falar, dessa vez não recebendo a interrupção de Joel. Sua amiga queria abrir as pernas para ter uma chance de subir no mundo, mas agora que ela foi enganada, ela quer que todos arrisquem suas vidas para salvá-la de uma das famílias mais fortes do setor? Eu entendi certo? Capítulo 1167. Ninguém mais. Yuri ficou atordoada por um momento antes de implodir de repente. O que diabos você disse? Bang! Uma violenta força invisível disparou em todas as direções. As expressões dos três jovens mudaram instantaneamente enquanto corriam para se proteger, mas já era tarde demais. Como se uma parede de ventos sólidos tivesse atingido, eles voaram para trás como uma bola de ferro saindo de um canhão. Na verdade, não foram só eles. A natureza circundante foi completamente achatada como se um punho tivesse descido do céu. A onda ondulante se espalhou como um leque, fazendo os três voarem por dezenas de metros. Yuri!
Savai acordou chocado. Savai puxou Yuri violentamente para trás, interrompendo a erupção de sua fúria. Então ela avançou em sua velocidade mais rápida, sua força se estendendo para retardar o golpe que os três haviam sofrido. Ela mal conseguiu chegar a tempo de garantir que eles não batessem no chão ou em qualquer árvore grossa, mas isso não impediu os três de tossir sangue. Savai reagiu demasiado lentamente para parar o impacto inicial. Yuri ainda estava furioso o suficiente para partir para outro ataque. Infelizmente, Savai estava no caminho entre ela e os três. Embora ela tivesse muitos métodos para contornar Savai, ela tinha a sensação de que, estando tão perto, Savai definitivamente tentaria bloqueá-la. Joel, Alan e Franco tossiram outro bocado de sangue, seus olhares iluminados de fúria. Savai, saia do caminho. Yuri gritou. Essa vadia. Franco rosnou prestes a se levantar. Justamente quando parecia que as coisas realmente iriam sair do controle, Savai voltou-se para Yuri com um olhar lívido. Por um momento, ela pareceu voltar para aquela mesma garota de temperamento explosivo que sempre repreendia Leonel por perseguir Aina. Você já fez o suficiente. Passe para trás. O quase rugido de Savai tirou Yuri de sua própria raiva e até fez Franco fazer uma pausa. Ele já estava furioso o suficiente para fazer tudo com essa mulher, mas as ações de Savai pareceram despertá-los. Savai voltou-se para os meninos, ajoelhando-se. Ela entregou a eles todas as pílulas de cura que conseguiu acumular, permitindo que seus ferimentos se estabilizassem. Sinto muito por Yuri, mas ela trata Aina como sua própria irmã de carne e osso. Ela sempre diz e faz coisas que não quer dizer quando se trata dela, mas por favor, me escute. Todo o alcance da verdade e como as coisas acabaram assim. Savai. A expressão de Yuri mudou. Yuri não era idiota. Ela não falou sobre esses assuntos de propósito porque quanto menos gente soubesse, melhor. Não só envolvia um tesouro que Miel poderia ser caçado, mas se Aina não interagisse com o mundo da maneira mais normal possível, era possível que houvesse reações adversas no despertar de sua personalidade. Se não fosse pelo fato de Savai ser tão próximo de Aina e perceber imediatamente que havia algo errado com sua personalidade, ela também não teria ouvido a verdade sobre as circunstâncias. Yuri ingenuamente só via as coisas da perspectiva dela. Para ela, Aina era perfeita e todos deveriam tratá-la como tal, sem falar que se preocupavam com seu bem-estar tanto quanto ela. Então ela nunca pensou em contar a história completa porque não achou necessário. O que ela disse não foi suficiente. Não estava claro como o dia que Aina havia sido injustiçada. Então como eles poderiam agir como se não fosse grande coisa? Como eles puderam dizer palavras tão cruéis? O que Yuri não conseguia entender era algo que Savai entendia quase intimamente. Pode-se dizer que de todas as pessoas que entendiam melhor como Leonel se sentia naquele momento, Savai estava no topo da lista. Ao contrário de Yuri, Savai foi empurrado para este mundo assim como Leonel, forçado a arranhar tudo e mal sobrevivendo à sua primeira zona. E assim como Leonel, ela saiu para encontrar seu melhor amigo de 4 anos com o braço ensanguentado no peito de um humano. Esse evento fez com que Savai se afastasse de Yuri e Aina. E ainda assim, em vez de tentar trazê-la de volta e apoiá-la no momento em que ela mais precisava, os dois a deixaram. Aina partiu para suas aventuras com Leonel e Yuri só se importou de verdade com o bem-estar de Aina, sem considerar Savai muito. Se Savai não tivesse sentido a necessidade de intervir durante a discussão entre os irmãos de Leonel e Aina, talvez todos eles tivessem permanecido afastados por toda a vida. E o que aconteceu depois disso? Bem, a quebrada e frágil Aina desabou em seus braços, soluçando e chorando, afastando suas preocupações, ansiando por um homem que ela mesma escolheu deixar. Ela trouxe Savai como uma muleta, até mesmo arrastando-a para este mundo da sexta dimensão para que ela pudesse continuar a ser usada. Quando Aina não precisava mais de Savai, ela estava bem em ignorar sua existência. Mas, no momento que teve, ela a arrastou de volta para sua vida, forçando-a a se tornar um ombro para chorar. Savai entendeu que Aina era uma pessoa quebrada? Sim. Ela entendeu que não era inteiramente culpa de Aina? Sim. Ela culpou Aina e a odiou como qualquer outra pessoa faria? Não. Porém, nada disso mudou o fato de que doía. Ninguém jamais considerou seus pensamentos e sentimentos. Apesar de ter amigos por perto, ela se sentia sozinha. Ela passou 4 anos protegendo Aina, mas nunca recebeu o mesmo em troca. Não havia ninguém que entendesse melhor como Leonel se sentia naquele momento do que ela. Mas mesmo agora ela estava disposta a ajudar. Então ela explicou. Os únicos detalhes que ela perdeu foram aqueles dos quais ela nunca teve conhecimento, mas se isso estava relacionado ao quão quebrada Aina estava depois de deixar Leonel, até sua personalidade ser completamente apagada, ela não deixou nada de fora. Quando ela terminou, os 3 jovens se entreolharam. Eles não esperavam que a agulha fosse movida para eles. Mas agora, o que eles deveriam fazer? Capítulo 1168 Não satisfeito. Joel respirou fundo. Isso mudou a dinâmica de muitas coisas, mas ele não tinha certeza de como proceder a partir daqui. Por um lado, a família Viola era poderosa demais. O fato de terem adiado o casamento de propósito, sem se importar com Miel, significava que já estavam determinados a fazer isso. Ficou claro que depois que os mais velhos da família Viola viram o talento de Aina, eles estavam determinados a torná-la deles. Mas, este foi apenas um aspecto disso. Mesmo que soubessem disso antes, Franco ainda teria dito o que disse antes. O fato de Aina não estar totalmente no controle de suas faculdades, porém, foi algo que fez até eles hesitarem. Para começar, a escolha foi feita pelo pai de Aina, não por Aina. E parecia que Aina concordou porque viu a lógica por trás disso. Richard não valia muito para ela antes, mas se fosse uma passagem para o Palácio do Vazio, então fazia sentido para ela. Quanto às questões de amor, ela nem sequer havia considerado isso. Nós,
Joel balançou a cabeça. Não sei, não posso garantir nada. Só posso dizer que falaremos com Leonel e vovó Roesia. Talvez haja algo que eles possam fazer. Talvez se tivesse sido antes da seleção do primeiro dia, Joel e os outros estariam prontos para atravessar o inferno ou a maré alta, não por Aina, mas apenas para que Leonel tivesse uma chance de ser feliz. As chances de um homem conseguir superar seu primeiro amor, casando-se e deitando-se com outro homem, eram mínimas, na melhor das hipóteses. E para alguém como Leonel, apenas a tentativa de ação foi suficiente para ele se desligar e não se importar mais. Mas, hoje mais cedo, todos receberam um rude despertar. Todo o orgulho que tinham por suas realizações na Via Láctea voou para longe como poeira em uma tempestade. Eles não eram nada além de formigas aqui. Eles mal ganharam a habilidade de lutar contra os gênios das famílias ramificadas. Como poderiam desafiar a geração mais velha de uma família pilar como a Viola? Savai deu um sorriso complicado. Tinha um toque de amargura, mas estava principalmente cheio de compreensão. A verdade é que Miel nem os mandou para cá. Foi Yuri quem percebeu que algo devia ter dado errado, fazendo com que ela viesse aqui por conta própria. Ela conhecia bem seu pai adotivo e sabia que ele não colocaria Aina em perigo de propósito. Ele provavelmente queria usar Richard e quando ela fosse aceita pelo Palácio do Vazio jogá-lo fora. O problema era que, embora Miel passasse a maior parte do tempo treinando, ansiando por um dia em que poderia se vingar de sua falecida esposa, Richard estava envolvido em esquemas políticos desde que era menino. Como Miel poderia ser mais esperto que Richard? Richard percebeu seu plano com um relance e ajustou-se de acordo. Sem a auréola do discípulo do Palácio do Vazio ao seu redor, Richard não precisava se preocupar em forçar Aina a fazer qualquer coisa. E porque ele estava sozinho e este casamento foi aceito pelos mais velhos da família Viola, Miel não poderia arrebatar Aina abertamente sem ser caçado e morto. Isso deixou Miel com muito poucas opções e Aina com menos ainda. No final das contas, todos eles não sabiam o que fazer. Sim, sim. Leonel sorriu enquanto o pequeno Blackstar corria pelas mãos, braços e ombros, brincando com o pequeno Tole. Os dois ainda tinham rivalidade e ela só pareceu ficar mais forte depois que Little Blackstar acordou de seu estado de coma. Ainda assim, embora parecessem estar brigando um com o outro, Leonel podia sentir vagamente que o pequeno Tole sentirá falta do pequeno Blackstar. As duas crianças pequenas poderiam muito bem ser os irmãos de sangue mais próximos. Leonel estava feliz por ter também seus próprios irmãos. Ser filho único poderia muito bem ser muito solitário se não o fizesse. Ah, tenha cuidado, não toque nisso. A pequena Blackstar quase cortou a lâmina de uma espada em que Leonel estava trabalhando. Alguém poderia pensar que Leonel estaria aprimorando suas habilidades, talvez praticando um pouco mais das artes da força da família Lucknix. Mas não, ele estava elaborando. A espada parecia ter saído diretamente dos tempos gregos. Era bastante curto, tendo apenas cerca de 30 centímetros de comprimento. Seu corpo era mais estreito perto do punho e mais grosso perto da ponta antes de terminar em uma ponta, dando-lhe uma curva elegante em forma de S. Tinha uma lâmina de bronze e um delicado cabo de madeira imaculadamente esculpido. Mas talvez a sua característica mais surpreendente fosse que o ar parecia tremer à sua volta, quase distorcendo a realidade por onde passava. Sem Leonel sequer lhe dizer, Blackstar de repente sentiu o perigo, rolando como uma bola e desaparecendo no espaço antes de aparecer no ar. Seus pequenos olhos negros olharam para baixo, seus bigodes oscilando entre apreensão e curiosidade. O pequeno Blackstar não sentiu que iria morrer por causa daquela lâmina, mas definitivamente sentiu que se machucaria. Na verdade, ele sentiu que ficaria ferido mesmo se usasse sua habilidade incorpórea. Blackstar estava acostumado a ser imune à maioria dos ataques, porque ele poderia simplesmente deslocar seu corpo para o mundo das sombras. Mas por alguma razão, aquela espada parecia ser capaz de ignorá-lo, até mesmo atacá-lo enquanto ele estava lá. Leonel estendeu a mão e agarrou a espada, equilibrando-a num dedo. É apenas um protótipo, mas é muito bom. Leonel falou com Little Blackstar. Se eu fizesse armas assim, seria bom. O problema é que esse tipo de lâmina só pode durar uma batalha antes que sua própria capacidade destrutiva corroa o metal de que foi feita. Eu poderia consertar isso, seria preciso muita pesquisa. Sim, sim. Leonel riu. Posso fazer algumas manoplas de garras como essas, se você quiser, mas elas provavelmente teriam o mesmo problema. Além disso, você não acha que assusta seus inimigos o suficiente? Sim. Blackstar balançou a cabeça furiosamente. Claramente, o garotinho não estava satisfeito. Capítulo 1169. Essas palavras. Leonel riu de novo, sacudindo o dedo e enviando a espada em espiral para cima. Com um som surdo de tapa, Leonel agarrou a espada pelo punho e a lançou voando para frente. Um assobio suave encheu o ar, apenas para ser interrompido pelo som da lâmina encontrando a madeira. Uma árvore ao longe estava dividida diretamente no meio e parecia que a espada poderia continuar viajando através dela. Mas foi nesse momento que algo surpreendente aconteceu. Como se tivesse sido queimada de dentro para fora, a árvore se desfez em uma pilha de cinzas caindo no chão. A espada continuou distante antes de cair não muito depois. Infelizmente, o solo em que pousou tornou-se como uma terra cinza de morte. A vegetação murchou, o solo rico transformou-se em grânulos ásperos e uma cratera se formou e desabou. O solo enfraquecido caiu sobre si mesmo. Leonel assobiou, o resultado sendo um pouco mais exagerado do que ele esperava. Claro, esta arma foi o resultado de Leonel aplicar o que havia captado de seu nodo inato. Foi apenas uma force art de destruição de baixo nível, mas o resultado foi bastante devastador. Embora fosse apenas uma árvore e solo normais, e a cratera não fosse muito grande, com apenas meio metro de raio, ambos ainda eram temperados por um mundo da sexta dimensão, mesmo que não fossem nada de especial. Tê-los desmoronando daquele jeito. Bem, isso falava por si. O único problema foi,
Quase assim que a cratera começou a desmoronar, como se tivesse esgotado toda a sua energia, a espada desmoronou logo depois. Leonel nem se deu ao trabalho de ir atrás, sabia que estava acabado. Como ele esperava, as armas nas quais ele incorporou esse tipo de force arts teriam uma vida útil curta. Ele havia previsto que eles durariam talvez uma batalha, mas a julgar pelo resultado, poderia não durar tanto tempo. Eles podiam ser bons como trunfo, mas como principal modo de batalha. Leonel não achava que fossem confiáveis. Além disso, eles eram caros. Apenas para sobreviver por tanto tempo, Leonel foi forçado a forjar a espada do minério da sexta dimensão que obteve do corpo do patriarca Avarone Radix. Quando ele tentou a mesma coisa com o minério de quinta dimensão, ele nem passou da fase de produção. É claro que também houve outros problemas. Por exemplo, não era escalável já que Leonel era definitivamente o único que poderia criá-los. Além disso, eles eram obviamente perigosos. Leonel não tinha certeza de quão fácil seria para outros se prejudicarem com isso. O poder destrutivo é inegável. Talvez eu só precise usá-lo com flechas e talvez balas se eu decidir seguir esse caminho novamente. O arco dourado nível 9 deve ser capaz de disparar essas flechas até um certo ponto. O único problema é onde estou vai encontrar tanto minério da sexta dimensão. Leonel balançou a cabeça. Talvez, em vez de tentar encontrar tais coisas, ele devesse se concentrar em encontrar minérios mais adequados para resistir às artes da força de destruição. Tudo bem, vou deixar isso de lado por enquanto. Há pelo menos uma prova de conceito. Acho que vou voltar minha atenção para o sistema Force Art da família Lucknix agora. A mente de Leonel era como uma máquina trabalhando com o melhor tipo de combustível. Tudo estava tão claro para ele e suas mentes funcionavam separadamente e em uníssono, de forma totalmente integrada. Ele deixou Little Tolly ir brincar com Little Blackstar e realocou as mentes que havia investido no crafting para analisar os detalhes deste novo sistema Force Art. Alguém poderia pensar que isso não valeu a pena. Afinal, a mãe de Leonel conhecia o sistema Lucknix Force Art, mas todas as suas técnicas mais poderosas usavam o Camelot Magic System. Então, não era melhor focar neste último? Mas Leonel viu as coisas de forma diferente. Depois de conversar com a avó e consultar o dicionário, ele entendeu um pouco mais sobre o espírito mundano. A razão pela qual todas as técnicas mais poderosas de sua mãe utilizaram o sistema de Camelot e não o de Lucknix foi porque ela tinha o espírito mundano da Terra, não o espírito mundano do mundo dos três pilares, que foi dividido entre as três famílias. Simplificando, sua mãe compreendeu perfeitamente o sistema mágico de Camelot, mesmo sem tentar chegar ao máximo. Na verdade, ela estava limitada apenas pelo seu atual nível de dimensão. Porém, quando se tratava dos Lucknix, sua compreensão era superficial em comparação. Percebendo isso, Leonel entendeu que ainda havia um grande potencial no sistema Lucknix. Justo quando Leonel estava prestes a se fechar completamente novamente, ele olhou para cima, percebendo que seus irmãos estavam todos se aproximando dele com olhares complicados. Leonel piscou. O que há de errado com todos vocês? Joel balançou a cabeça. Tinha certeza de que Leonel já tinha um palpite, provavelmente múltiplo. Mas ele ainda começou a falar. Léo, é assim que as coisas são. Leonel ouviu em silêncio, sem interromper nenhuma vez. Sua expressão não era fria ou indiferente. Ele simplesmente parecia estar ouvindo um amigo lhe contar uma história. Ele balançava a cabeça de vez em quando e até cantarolava concordando dependendo das circunstâncias. Se alguém não soubesse o quanto tudo isso deveria ter sido importante para Leonel, nunca teriam pensado que havia algo de errado com suas ações. A decisão cabe a você. Joel finalmente disse. Estou com você, capitão. Rai complementou. Depois de ouvir a verdade por trás das coisas, até mesmo Rai não pôde deixar de mudar de opinião. Na verdade, ele se sentiu um pouco mal por ter sido tão duro com ela. Mas no final, quem ele seguiria seria sempre Leonel, mesmo que fosse à custa de Aina. Mesmo assim, ser amaldiçoado desde a infância, perder sua mãe e efetivamente seu pai. Lidar com esse tipo de dor por toda a vida e ter suas inseguranças amplificadas dia após dia. Rai não pôde deixar de ser solidário. Eu vejo. Leonel assentiu e permaneceu em silêncio por um momento antes de continuar. Infelizmente não tenho intenção de salvá-la. Todos esses anos atrás, Leonel deixou sua posição muito clara para Aina. Na verdade, ele se lembrava das palavras exatas que havia dito naquele dia. Eu sei que você tem um fardo pesado em seu coração. Tudo que quero que você saiba é que estou aqui para suportar isso com você. Eu só quero que você confie em mim, apoie-se em mim. Nunca saia sozinho e faça algo estúpido porque não irei salvá-lo. Você me entende? Essas palavras, ele as pronunciou e ele as quis dizer. Capítulo 1170 73%. Joel suspirou ao ouvir essas palavras. Ele já esperava isso, mas ouvir isso tão claramente o fez sentir que era lamentável. Às vezes, Joel sentia como se houvesse algum tipo de Deus olhando para eles e puxando os pauzinhos, certificando-se de que todos parecessem tão tolos quanto possível a qualquer momento por sua forma doentia de entretenimento. Por muito tempo pensaram que Aina era completamente indigna de Leonel. E verdade seja dita, ela não fez muito para mudar a opinião deles, além de se tornar extraordinariamente bela. Infelizmente, isso não foi suficiente para mover a agulha para Leonel. Agora, numa ironia das ironias, foram eles que queriam que Leonel se apresentasse. Claro, isso não era por causa de Aina, mas Joel acreditava que ela era realmente a melhor chance de felicidade de Leonel. Ou pelo menos, se não acabassem juntos, Leonel merecia uma forma de encerramento melhor do que esta. E ainda assim, agora era Leonel quem não queria participar disso. Leonel nem se preocupou em dizer uma palavra a Aina. Eles não estavam cara a cara quando ela saiu, e ele nem sequer olhou em sua direção depois de ouvir o anúncio de Richard. Não importa como você girasse, eles simplesmente achavam impossível sentir que tal coisa era saudável. Joel se perguntou como eles levariam as coisas daqui. Por um lado, queria apoiar Leonel e a sua decisão.
Afinal, ainda era direito de Leonel decidir como lidar com esses assuntos. Mas por outro lado, não queria que Leonel decidisse algo de que se arrependeria para o resto da vida. Infelizmente, Joel sentiu que Leonel não era uma pessoa normal de forma alguma. Se fosse outra pessoa, Joel poderia pensar que eles estavam apenas sendo vingativos e queriam que seu outro significativo sofresse tanto quanto eles, assumindo a responsabilidade por suas próprias decisões. Mas ele simplesmente não conseguia encontrar nenhuma raiva nos olhos de Leonel. Não importa quão bom ator uma pessoa fosse, era simplesmente impossível para eles mascarar uma ferida tão recente com tanta facilidade. Contudo, Joel nunca teve a oportunidade de tomar a sua decisão, porque as palavras seguintes de Leonel pareceram impedir qualquer tipo de oportunidade que eles tivessem. Eu sei que todos vocês podem tentar fazer algo, pensando que é do meu interesse, mas espero que não o façam. O olhar de Leonel ganhou uma luz sincera e paciente. Não quero que meus irmãos arrisquem a vida, e o mesmo acontece com minha avó. Acabei de começar a reformar o relacionamento com ela e seu corpo está bastante frágil agora. Ela não está mais no auge. Embora minha avó seja poderosa, ela não é tão poderosa quanto antes e atualmente está presa em um gargalo que não consegue superar. Ela tem muita culpa sobre os ombros, embora eu não a culpe, se você trouxer essa possibilidade para ela. Tenho certeza que ela fará de tudo para ter uma chance de me dar felicidade. Mas preciso que todos vocês entendam que esse caminho não vai me trazer felicidade. Na verdade, vai me perder irmãos e há mais de 80% de probabilidade de que me perca minha avó. Leonel correspondeu a cada um dos olhares. Ele não estava pressionando nenhum deles, mas queria transmitir seus sentimentos da forma mais clara possível. Quando ele expôs a verdade de forma tão clara e sucinta, as expressões dos meninos não puderam deixar de mudar várias vezes. Eles subconscientemente sabiam o quão perigosos esses assuntos seriam, mas ouvir isso explicado dessa forma realmente os fez entender que tipo de jogo eles estavam tentando jogar. Posso entender a situação de Aina, mas o risco não vale a recompensa. Não posso trocar a vida de pessoas de quem gosto pela vida de alguém, simplesmente não o faço. Joel e os outros sentiram o coração tremer ao ouvir isso, mas deixou a posição de Leonel tão clara como o dia. Simplesmente não havia mais nada que pudessem fazer para refutá-lo. A julgar pelo tom de Leonel, embora não o tenha dito, se sentisse que estavam prestes a agir, ele iria impedi-los. Ele sabia a data do casamento tão bem quanto eles e seria apenas daqui a um dia. Simplesmente não havia tempo para eles elaborarem qualquer tipo de plano que pudesse enganar Leonel. E mesmo que pudessem, deveriam? Leonel suspirou. Não quero que esses assuntos pesem sobre todos vocês, mas também não posso forçar isso. Se isso faz com que todos se sintam melhor, a atual Aina pode quebrar Richard como um galho e ela é completamente imune a venenos devido à sua habilidade. A menos que um dos anciãos da família Viola esteja em seus aposentos nupciais, ninguém poderia forçá-la a fazer algo que ela não queira fazer. E se ela quiser fazer isso, por que todos vocês deveriam se preocupar? Sobre isso, concentre-se apenas no seu treinamento. Temos coisas muito maiores com que nos preocupar e objetivos muito maiores em mente. Os 8 se entreolharam e assentiram. Talvez essa fosse a melhor maneira de ver as coisas. Só eles não tinham forças para sequer pensar em desafiar a Viola. E não tinham o direito de colocar a avó de Leonel em perigo quando ele lhes pediu explicitamente que não o fizessem. Como eles enfrentariam Leonel se voltassem com Aina, mas sua avó estivesse morta? E se ele os cortasse assim como fez com James? No final, não havia nada que pudessem fazer. As horas continuaram a passar. Leonel passou alguns momentos relaxando com seus irmãos, principalmente por insistência deles, antes de voltar a refinar sua compreensão do sistema de arte da força do Lucknix. Enquanto parte de sua mente estava nisso, outra parte estava em algo completamente diferente. O pai dela tinha algo capaz de apagar a personalidade dela em... Faíscas voaram dentro da Dreamscape de Leonel. 73% de probabilidade de que seja outro tablet com base nas informações atualmente disponíveis. Então, como faço para colocar as mãos nele? Capítulo 1171 Nuvem. Leonel poderia pensar em alguns planos, mas a julgar pelo fato de que o pai de Aina estava definitivamente na sexta dimensão, ele teria que escolher com qual deles abordaria as coisas. Eu também tenho que considerar a possibilidade de que o pai dela também esteja ciente da minha própria tábua de prata. Quando Leonel estava namorando Aina, ele não escondia nada dela, inclusive a existência da tábua de prata. Aina não apenas sabia disso, mas também conhecia bem todas as suas habilidades e até mesmo os detalhes de como Leonel acabou com ele. Savain também mencionou que era uma tábua de bronze? Existe uma diferença de força com a cor? É possível, mas não há pontos de dados suficientes. Também pode estar relacionado ao tipo de poder que possui, e não a qualquer outra coisa. Mas se ambos têm a capacidade de apagar personalidades, talvez não. O método mais fácil talvez fosse forçar Miel a trocar o tablet para salvar Aina. Isso pode funcionar. Eu nem precisaria salvá-la, só precisaria adiar o casamento. A julgar pela forma como as coisas estão, os Viola provavelmente estão investindo no talento de Aina. Isso significa que, independentemente de quem seja o marido, o principal objetivo é garantir que ela permaneça dentro da família. Por causa da proximidade dos dias do evento, se eu entrar furtivamente no complexo da família Viola e matar Richard, a Viola não terá escolha a não ser adiar o casamento. A ótica de forçar uma mulher a se casar com outra pessoa logo após a morte do noivo seria terrível. Claro, há também a chance de a Viola não se importar. Mas mesmo assim, ainda precisariam esperar 1 ou 2 dias. A essa altura começaria o segundo dia da seleção. Aina teria que participar, então haveria oportunidade para seu pai arrebatá-la e trazê-la para um lugar seguro. Este foi o primeiro plano que Leonel pensou, mas houve alguns problemas. Por um lado, se fosse tão fácil chegar até Richard e matá-lo, Miel provavelmente já teria feito isso pessoalmente.
Porém, o motivo pelo qual Leonel achou que ainda era possível foi porque a família Viola sabia muito bem que havia ofendido Miel, estariam sempre em guarda contra ele. O outro problema era como Leonel entraria sorrateiramente. Yuri e Savai provavelmente já estavam tendo seus movimentos monitorados. Na verdade, se a Viola fosse inteligente para começar já saberia tudo sobre seus movimentos. Eles definitivamente sabem que Yuri e Savai contataram Joel e os outros. Isso os colocaria ainda mais em guarda e tornaria as coisas ainda mais difíceis. HM. Parece que não vale a pena. A relação risco-recompensa não existia. Leonel recusou-se a colocar a vida da avó em perigo, o que significava que teria de o fazer sozinho. E embora estivesse confiante, ele não era tolo. Não só havia uma grande probabilidade de ele morrer enquanto os Viola estavam em alerta, mas a recompensa em troca provavelmente não valeria a pena. Se a tábua de bronze fosse apenas uma réplica mais fraca de sua tábua de prata, ele não ganharia nada com isso. Nesse caso, precisamos minimizar mais o risco. O pai de Aina deverá estar presente no segundo e terceiro dias da seleção. Acho que posso modificar uma técnica Force Art do Luke Nix em um rastreador perfeito. A essa altura, posso simplesmente lidar com ele e tirar o tablet quando estiver forte o suficiente. Provavelmente não demorará muito. A força de Leonel aumentou, formando delicadas gavinhas. Logo, uma aranha do tamanho de uma unha apareceu na palma da mão. Ele correu sob seu controle antes de tocar o anel espacial de Leonel e desaparecer dentro dele. Leonel fechou os olhos e fez alguns cálculos rápidos. Vários problemas precisam ser resolvidos. Primeiro, modificarei a casca da aranha. Precisa ser mais transparente a ponto de passar qualquer luz que toque nele. Tudo bem, vou ajustar esse ponto aqui. Embora não seja perfeitamente invisível, não será um problema sob meu controle. A segunda questão é que cruzar a barreira espacial de um tesouro enfraquece-o consideravelmente. Isso reduz significativamente o alcance efetivo, e ele se deterioraria até o nada em apenas alguns dias. Terei que transformar o elemento base da criação em elemento espacial e fundi-lo com a força espacial do anel, criando uma espécie de relação simbiótica. Dessa forma, enquanto o anel viver, a aranha viverá. A solução para o segundo problema também deverá resolver o terceiro. Enquanto a aranha e o anel se tornarem um, o próprio anel se tornará um farol e um sinal que só eu posso ver e ouvir. Perfeito. Leonel ficou sentado em silêncio por vários momentos, seus cálculos terminando em rápida sucessão. Seus olhos se abriram e sua Dream Force surgiu mais uma vez. Desta vez, quase parecia que nada aparecia na palma da mão de Leonel. Mas mesmo olhando de perto, quase parecia uma gota de água doce. Foi só depois que Leonel ativou o segundo despertar de seu ramo de sabedoria e seus olhos se aguçaram que ele pôde ver o lindo corpo cristalino da pequena aranha. Excelente! Devo ser capaz de identificar o pai de Aina com base na assinatura energética da família Brasinger quando chegar a hora. Já vi e conheci muitos deles. Leonel acenou com a cabeça para si mesmo e não se importou mais com esse assunto. Enquanto ele e Miel estivessem no mesmo planeta, ele seria capaz de encontrá-lo com este método. Quanto aos assuntos com Aina, ele não precisava mais se preocupar com eles. Se ela se casou ou não, não teve nada a ver com ele. Os minutos viraram horas e depois dias. Logo foi o evento surpresa que muitos esperavam e a união matrimonial de Aina Brasinger e Richard Viola estava aqui. Aqueles que conseguiram um lugar na arena logo começaram a aparecer na propriedade Viola, um após o outro. Se não fosse pelo fato de que muitos outros setores também estavam realizando suas seleções agora, eles provavelmente também teriam enviado seus próprios representantes. O grande evento estava começando. Leonel, porém, estava na suíte da cobertura, tendo finalmente começado a levar a sério o descanso. Ele roncava leve e pacificamente, a cabeça apoiada em uma nuvem de travesseiros. Capítulo 1172 Ar. Aina estava sentada em uma sala luxuosa, em um banquinho bem acolchoado. Diante dela havia um espelho, refletindo sua imagem para ela. Na palma da mão dela havia uma tesoura. Ela o segurou abertos até o cabelo, pensando em quão curto deveria cortá-lo. Mas, por algum motivo, ela estava hesitante. HM, é um pouco divertido. Ela pensou consigo mesma. Se eu realmente fosse um vampiro, não teria nenhum reflexo, teria? Foi um pensamento completamente aleatório e quase dolorosamente infantil. Desde que acordou do sono, Aina achou seu cabelo comprido muito irritante. Ela não podia usá-lo para atacar como algumas outras pessoas com habilidades estranhas e sempre tinha que compensar isso na batalha para que seu oponente não pudesse tirar vantagem. Ela não conseguia entender por que havia permitido que demorasse tanto. O que era especialmente frustrante era que toda vez que ela entrava em seu estado máximo de batalha, sua vitalidade seria estimulada e cresceria ainda mais. A essa altura, ela teria que aparar as pontas só para ter certeza de que não estava varrendo o chão a cada passo. Minha estrutura facial é muito boa. Eu provavelmente conseguiria ficar completamente careca. HM. Enquanto Aina estava perdida em pensamentos, ela ouviu o som de passos e a porta se abrindo. Ela baixou a tesoura na mão, esquecendo seu propósito original ao encontrar o olhar da pessoa que havia entrado pelo espelho. O atual Yuri estava vermelho e com os olhos inchados. Ela não parecia ter dormido nem um pouco, mas para alguém tão poderoso quanto ela, perder uma única noite de descanso não deveria ter sido suficiente para colocá-la em tal estado. Como se precisasse se esgueirar, ela fechou cuidadosamente a porta atrás de si e trancou-a logo depois. Seu peito batia tão violentamente que parecia que seu coração poderia voar para fora do peito. Aina? A voz de Yuri quase carregava consigo um tom suplicante. Olhando para sua amiga, não sua irmã há tanto tempo, ela sentiu como se alguém a estivesse esfaqueando no coração repetidamente. A atual Aina parecia tão linda quanto um anjo. O costume dos vestidos de noiva brancos da terra não era compartilhado aqui, mas nada disso a impedia de brilhar como se fosse sua própria estrela. Ela usava um vestido violeta que envolvia firmemente seus picos orgulhosos antes de cair um pouco frouxamente pelos quadris e pernas.
Seus ombros delicados eram adornados por um chale de seda bordado com padrões de flores roxas e sua testa usava uma coroa minimalista de ouro. Seu cabelo deveria ser penteado com um grampo de cabelo muito especial reservado para senhoras da família Viola que compartilhavam um status igualmente elevado. Esse trabalho iria cair nas mãos de Yuri, mas a julgar pela sua aparência, ela queria aproveitar a oportunidade para falar de algo totalmente diferente. Aina piscou. Seu olhar olhou para Yuri de cima a baixo, aparentemente tentando analisar algo. Você não pode continuar com isso. A cabeça de Aina inclinou-se. Já não tivemos essa conversa ontem? Por que estamos tendo isso de novo? Ao ouvir tal resposta, Yuri teve vontade de bater a cabeça na parede. Ela sabia que não deveria estar fazendo isso, deveria permitir que Aina tropeçasse e caísse sozinha, assim como alguém faria na vida real. Só assim ela seria capaz de reconstruir sua personalidade como era antes. Mas Yuri simplesmente não conseguia aceitar isso. Aina era seu tesouro, a única pessoa que ela respeitava no fundo de sua alma, talvez até mais do que seu próprio pai adotivo. Ela tinha visto Aina passar por nada mais do que uma garotinha. Ela não suportava a ideia de sua imagem e senso de identidade serem contaminados dessa maneira. Além disso, quem passou a vida sem receber nenhum tipo de conselho? Miel sabia do perigo de Aina não despertar para seu verdadeiro eu logo, então ele adotou uma abordagem sem intervenção, tentando acelerar o crescimento de Aina, permitindo que ela enfrentasse as situações sozinha. Mas então ele não foi forçado a intervir devido ao Palácio do Vazio de qualquer maneira? Tudo estava uma bagunça. Todos pareciam estar tentando fazer o melhor com o que recebiam, mas a vida e as circunstâncias os forçavam a tropeçar e cair. Aina, Yuri disse com mais urgência. Se ela não conseguisse que Aina concordasse, qualquer tipo de plano de fuga não teria sentido. Se a pessoa em questão não cooperasse, qualquer pequena chance que tivesse seria nula. A verdade é que Yuri sabia que estava indefeso. Depois de 2 dias, eles não tinham nenhum plano. Miel não disse nada a ela, ela entrou em contato com Joel novamente apenas para saber que Leonel havia recusado e agora não havia ninguém além dela e Savai. Na verdade, se não fosse por Savai protelar as outras empregadas, ela nem seria capaz de estar aqui para falar a sós com Aina e tentar mais uma vez. Yuri, eu sei que você se preocupa comigo, mas realmente não há necessidade. A probabilidade de escaparmos da Viola é quase zero e mesmo se conseguirmos, seremos caçados. Mas por que a Viola permitiria que eu continuasse a participar se de alguma forma conseguíssemos escapar? Uma coisa é fugir, mas se há um local onde eles sabem que devemos estar, de que adiantaria isso? As palavras de Aina de repente passaram de excessivamente infantis para friamente calculistas. Yuri cerrou os dentes. Pelo menos faça o que eu pedi e fale com Leonel através de mim. Se você tiver a ajuda da avó dele, haverá pouco que o Palácio do Vazio possa fazer para impedi-lo de participar. Aina olhou para Yuri como se estivesse olhando para um bebezinho ingênuo. Você não viu como Luke Nix os tratou? Se Richard pedir um favor ao Luke Nix, você acha que ela poderia parar o poder combinado do Luke Nix e da Viola sozinha? Além disso, eu já disse que não vou contatá-lo. Por que não? Yuri perdeu completamente a calma, incapaz de se conter por mais tempo. Este não é um momento para orgulho. É da sua vida que estamos falando. Aina balançou a cabeça. Porque ele é um homem de palavra. Ele disse que não viria, então não virá. Yuri sentiu que todo seu ar havia sido retirado com força de seu corpo quando ela caiu no chão. Capítulo 1173. Nenhum outro. O salão que a Viola escolheu para o casamento não era exatamente um salão. Não havia teto e o ambiente era cercado apenas por altos pilares que sustentavam nada mais que o céu. A grama tinha um tom fantástico de violeta, as águas compartilhavam um leve tom de rosa e todas as árvores ao redor tinham casca branca e delicadas folhas prateadas. O cenário pitoresco parecia ter saído de um conto de fadas. Mesmo com os milhares de convidados presentes e com ainda mais convidados, ninguém parecia disposto a arruinar a beleza de tudo isso. A conversa que enchia o ar era muitas vezes bastante benigna e desinteressante. Mas daqueles que foram dignos de nota, muitos giraram em torno desta curiosa reviravolta nos acontecimentos. O casamento de um herdeiro da coroa definitivamente valia pelo menos tanto alarde. O problema era, na verdade, não era suficiente. Para um evento desta envergadura, deveria ter sido anunciado há meses. As famílias e organizações do pilar de vários setores deveriam ter aparecido e a esposa em questão deveria ser uma figura bem conhecida há muito tempo. Depois de serem pegos de surpresa por essa informação, muitos começaram a se interessar pela personagem Aina Brasinger e seu passado só os deixou mais curiosos. Ela era filha de um vassalo da família, mas não era um vassalo eterno, mas sim de primeira geração. Isto foi bastante surpreendente. Fora isso, ela não parecia ter nenhuma outra formação. Sua mãe era desconhecida e dada como morta, enquanto seu pai era bastante discreto. A única característica que se destacou, além de sua beleza avassaladora, foram seus méritos em limpar zonas. Infelizmente, as informações sobre isso eram bastante escassas e guardadas. Porém, isso fazia todo sentido. Afinal de contas, a zona com maior classificação que Aina entrou por causa da Viola era aquela relacionada ao Império Prateado. Obviamente, essa era uma informação que ela mantinha em segredo, e tudo que ela era forçada a revelar era guardado bem pela família Viola. A única razão pela qual todos não presumiram que Aina era uma flor em um vaso, escolhida por Richard por causa de sua luxúria, foi porque seu desempenho durante o primeiro dia da seleção falou por si. Como algum deles poderia desprezar o que tinham visto naquele dia? Dito isto, isso não impediu aqueles que não tinham nada melhor para fazer de colocá-la firmemente no topo da lista das belezas deste setor, uma lista que continha mulheres que não mudavam de posição há várias décadas. Nesta lista havia princesas de famílias, artistas famosos e até esposas de alguns dos homens mais poderosos do setor dos 3 pilares. E ainda assim, ela foi colocada em primeiro lugar. Entre a multidão crescente, Gradeir ficou sentado em silêncio.
De vez em quando alguém lhe lançava um olhar de desdém ou pena, mas ele simplesmente fingia não ter visto nada. Desde que perdeu a batalha pelo herdeiro da coroa, ele permaneceu bastante silencioso. Ele não repreendeu o irmão mais novo por ser seu calcanhar de Aquiles, nem explodiu. Ele continuou com seus negócios como se nada tivesse acontecido e como se não tivesse perdido algo pelo qual passou todo o tempo trabalhando. Hoje ele compareceu a um casamento que poderia muito bem ter sido para ele se as coisas não tivessem acontecido como haviam acontecido. Mas ele continuou a respeitar as regras de etiqueta e aceitou sua perda em silêncio. Ele também participou da seleção e conseguiu vaga no segundo dia, assim como muitos outros membros da família Viola. Não houve nada de especial em sua conquista e ela passou despercebida, como sempre. Ele nunca foi tão calculista quanto Richard, mas era um homem com orgulho próprio e continuaria a agir como tal. O fluxo de pessoas começou a diminuir. O número de convidados chegou facilmente a 10.000, tornando este um evento verdadeiramente grandioso. Todos se sentaram e começaram a esperar pacientemente, com os olhos brilhando ao pousarem os olhos no grande lírio roxo que ficava na grande plataforma à frente. Tinha veios dourados e pétalas brilhantes que balançavam suavemente ao vento. Foi a peça central perfeita para um casamento tão grandioso. E então o delicado som da música começou a tocar. Em um local separado dentro da propriedade Viola, a atmosfera não era tão animada ou bonita. As luzes estavam apagadas e o ar estava especialmente pesado, o cheiro de sangue e suor deixando um fedor forte no ar. De pé, havia 4 homens. Deles, 3 estavam na meia-idade e o último era um jovem que estava entrando no auge. Entre os 3 homens de meia-idade, 2 pareciam particularmente subordinados ao último, mas isso não mudava o quão poderosos eles eram individualmente. Sem falta, todos esses 4 homens tinham íris violetas tremeluzentes, carregando consigo uma profundidade de ametista que dançava entre a cor vibrante e o tom de preto. Dos 2 homens de meia-idade mais fracos, um era particularmente alto, com o queixo e as bochechas cobertos pela sombra de uma barba curta e desalinhada. Sua postura lembraria Leonel de Afesto, e ele parecia conter o mesmo poder explosivo oculto em seus membros. Este último era bastante gordo e atarracado, com uma barriga tão grande que seria difícil entender como ele passava pelas portas. No entanto, em vez de balançar, sua barriga parecia um caldeirão de bronze, quase não se movendo com seu movimento. Esses 2 homens não eram outros senão o eterno vassalo Rogel e Quindi, e isso tornou a identidade do último ainda mais óbvia. O mais forte dos vassalos eternos e o braço direito do patriarca Viola, eterno vassalo Obrien. E ainda assim, neste exato momento, eles estavam todos ofegantes, seus corpos espancados e ensanguentados, muitos de seus ossos quebrados, e parados entre uma ninhada de cadáveres ao seu redor. Pensar que mesmo depois de ter sido alvo de um esquema até este ponto envenenado, preso dentro de uma formação projetada especificamente para ele, e minado seu direito de reunir força da atmosfera, ainda seria preciso muito para desacelerá-lo até este ponto. O jovem falou devagar, seu olhar piscando. Se ele não fosse tão cauteloso e não tivesse preparado tantas contingências, simplesmente não haveria como isso ter dado certo. Entre os mortos, havia até incontáveis membros principais da família. A Viola havia realmente perdido 20% de seus especialistas da 6ª dimensão nesta batalha. Ele quase não conseguia acreditar. Se o velho Viola soubesse que sofreriam tal perda, nunca teriam feito isso. Mas quem poderia imaginar que essa pessoa teria realmente escondido tanto de sua força? A cabeça do jovem se inclinou para cima, uma música familiar chegando aos seus ouvidos. Ao ouvir isso, sua carranca desapareceu e seu sorriso voltou. Nesse caso, acho que terei que lhe agradecer por seus esforços ao me casar com sua filha. O jovem se virou e saiu correndo. Não havia dúvida de que este jovem era Richard. Quanto ao homem espancado até a morte, acorrentado ao chão diante de todos, não era outro senão Miel, Adam Renier Brasinger, o pai de Aina. Capítulo 1174 Pergunta ruim. A música percorreu a propriedade Viola. Yuri, que mal havia remendado suas emoções, começou a chorar mais uma vez. Era como se o belo som de cordas e trompas quentes fosse o chamado da morte aos seus ouvidos. Seus dedos tremiam enquanto ela tentava modelar delicadamente os fios do cabelo de Aina. Passo a passo, seus longos cabelos se transformaram em um coque elaborado. Se não fosse pela visão embaçada de Yuri, ela provavelmente acharia que era realmente lindo. Felizmente, ela ainda tinha sua visão interna para confiar, ou então ela seria uma verdadeira bagunça. Com a maior firmeza que pôde, ela colocou o enfeite das mulheres da família Viola no cabelo de Aina, completando seu penteado. Este vestido é um pouco desconfortável. Seria mais fácil se houvesse pelo menos uma fenda na perna. Aina falou consigo mesma. Há muito tempo que percebeu que Yuri estava além de qualquer salvação. Se esta fosse uma situação de vida ou morte, ela teria que deixá-la completamente para trás. Os pensamentos infantis e deslocados na cabeça de Aina pareciam não parar. Ela não fez nenhum tipo de progresso. Yuri se afastou, tentando ao máximo controlar a respiração. Naquele momento houve um leve clique quando as portas se abriram novamente. A cabeça de Yuri caiu para trás como a de um gatinho assustado. Mas quando ela viu que era Savai, a pedra em seu peito ficou mais pesada do que mais leve. De repente, ela percebeu que a oportunidade que Savai tinha conseguido para ela foi desperdiçada mais uma vez. Ela não foi capaz de mover Aina. Savai, vendo o rosto pálido e marcado pelas lágrimas de Yuri, suspirou, percebendo a verdade sem ter que ouvi-la explicada a ela.
Desanimado, Yuri desabou em um sofá próximo. Em breve, as criadas que Savai distraiu provavelmente voltariam. E com a música tocando, provavelmente não demoraria mais do que 5 minutos antes que Richard estivesse aqui para realmente começar as coisas. As cerimônias de casamento da Viola não eram muito tradicionais. Fora da herança dos apliques de cabelo, não havia muito o que respeitar. No entanto, ainda havia seu próprio conjunto de regras. Este período de graça da música que estava tocando agora era na verdade para as pessoas desejarem boa sorte e bênçãos ao casal antes do início da cerimônia. Durante esse tempo, um silêncio cairia sobre o salão do casamento e uma meditação pacífica ocorreria. Sob esse silêncio e a música, a flor central começaria a florescer. O desabrochar da flor representava o desabrochar da felicidade para toda a vida. Assim que a flor estava prestes a desabrochar, o futuro casal de marido e mulher caminharia juntos pelo corredor. A caminhada seria cronometrada com o desabrochar final da flor, e a entrada no palco coincidiria com a maturidade da referida flor. O momento e o controle de tudo isso foram assumidos sob a liderança do homem. Como ele seria o chefe da família, era sua responsabilidade assumir. Quanto melhor o momento o marido tivesse, mais fortes seriam suas habilidades de liderança e mais bênçãos a flor concederia à união deles. Claro, Richard nunca estragaria o momento de seu casamento, então não havia como ele se atrasar. E mesmo que fosse, ninguém era ingênuo o suficiente para acreditar que a Viola não tinha métodos próprios para garantir que esta sua tradição fosse seguida ao máximo. Definitivamente havia muitos truques e técnicas que eles poderiam usar para retardar ou acelerar o progresso. No final, não houve bênçãos reais, foi apenas uma sugestão de superstição de uma idade avançada e uma prática cerimonial. Todos já estavam sem tempo. Tinha acabado. Savai suspirou. Forçando um sorriso, ela caminhou até as costas de Aina, encontrando seu olhar através do espelho. Você está muito bonita. Você fará Richard muito feliz. Aina piscou. Não estou interessado em fazê-lo feliz. Oh, Savai ergueu as sobrancelhas. E por que isto? Parece tolice se preocupar com a felicidade de alguém que realmente não se importa com a sua própria felicidade. Aina respondeu como se fosse muito óbvio. Não é muito difícil fazer alguém que você não conhece feliz? Savai perguntou. O que te faz feliz? Lutar e comer. Aina respondeu com um lindo sorriso. Ser lógico não te deixa feliz? Aina fez uma pausa, não respondendo imediatamente pela primeira vez. Na verdade não. Isso apenas o deixa feliz. Isso o deixa feliz? Ou é apenas isso que você acha que o faria feliz? Existe alguma diferença? Eu conheço muito bem. Aina não achava que isso fosse irrefutável. Ela conhecia Leonel muito bem. Ela até sabia exatamente como ele reagiria a essa situação exata. Na verdade, ela tinha certeza de que ele nem estava pensando nela naquele momento. Na verdade, ela ficou muito irritada com isso, mas já havia decidido ser lógica. Já que ela estava sendo lógica, como ela poderia estar com raiva e lógica? Ele já a havia avisado e estava simplesmente cumprindo o que disse que faria. O que mudaria se estivesse irritado? Infelizmente, não parecia que Aina tivesse compreendido a capacidade de diferenciar entre demonstrações externas de emoção e demonstrações internas. Ela pensava que o que alguém lhes mostrava por fora era exatamente como eles se sentiam por dentro. Era uma maneira muito infantil de ver o mundo. Ela ainda tinha a maturidade emocional de uma criança. Mas agora que ela estava sentindo essa mistura de emoções externas e internas, ela ficou subitamente confusa. Havia alguma diferença entre o que ela pensava e a realidade? A pergunta de Savai a deixou pensando. Savai. Aina falou de repente antes que Savai pudesse responder. Sim, eu tenho sido muito, egoísta. Sim, egoísta com você, certo? Mas você ainda está aqui. É porque lhe falta coragem. Savai ficou chocado com essas palavras. Ela não tinha certeza se deveria estar com raiva, triste ou enfurecida. Ela conseguiu se acalmar, mas estremeceu quando encontrou o olhar de Aina novamente. Essa foi uma pergunta ruim? Isso deixou você com raiva? Sinto muito. Savai ficou atordoado novamente. Essa foi a primeira vez que Aina se desculpou desde que perdeu a personalidade. Infelizmente, Savai nunca teve a oportunidade de responder. Naquele momento, as portas se abriram com muito mais força do que antes. E desta vez, era Richard que estava do outro lado. Capítulo 1175 Coisas desnecessárias. Richard não se parecia em nada com um homem que acabava de estar na cena de um crime sangrento. Suas vestes eram de um violeta profundo, quase preto, bordado com uma cor dourada escura e profunda. Em sua lapela, o símbolo da viola estava entrelaçado em flores e vinhas, enquanto seus colarinhos altos eram bordados com dragões com chifres gêmeos. Quando esse tipo de roupa combinava com sua disposição nobre, seus cabelos negros em cascata e seus profundos olhos violeta, ele exalava a sensação de um cavalheiro refinado, bonito e confiante. Richard tinha um leve sorriso no rosto, mas congelou um pouco quando viu Yuri chorando. Ele não poderia permitir que algo assim arruinasse seu casamento. A julgar pela situação, parece que seria melhor se vocês dois ficassem aqui. Originalmente, Richard não achou nenhum problema em permitir a presença de Yuri e Savai. Uma esposa sem amigos levantaria mais perguntas do que respostas. Já era bastante estranho que Aina não tivesse antecedentes familiares dignos de nota. Porém, se ele tivesse que escolher entre aquela pequena estranheza e Yuri vazando lágrimas, era óbvio qual ele escolheria. Yuri imediatamente quis protestar, mas Richard já havia estalado os dedos. Várias empregadas, uma das quais tinha força da sexta dimensão, avançaram. Vendo tal cena, Richard não pôde deixar de sentir um pouco de dor no coração.
Foi bom que a galáxia dos Três Pilares estivesse em paz há muito tempo, ou então a família Viola poderia muito bem cair devido a esta escolha deles. Perder 20% de suas forças da sexta dimensão em uma única varredura era absolutamente inédito. Mesmo agora, Richard mal conseguia acreditar. Ele foi capaz de ignorar o sentimento preocupante que isso lhe causou porque estava simplesmente muito animado para tomar Aina como sua. Mas em última análise as mulheres eram apenas mulheres. Um dia ele ficaria entediado com Aina e esse problema voltaria ao círculo completo. A essa altura, ele não seria mais capaz de ignorar isso. Houve boas notícias, no entanto. Eles conseguiram capturá-lo vivo para que pudessem controlar Aina com mais facilidade dessa maneira. Além disso, definitivamente havia algo especial em Miel e seu sangue. Foi até possível para eles fortalecerem seu fator de linhagem no futuro. Se tivessem sucesso, tudo valeria a pena. Está tudo bem. A área estava muito fechada. Deveríamos ser capazes de manter isto em segredo durante pelo menos uma década. A essa altura, já teríamos nos recuperado. Vendo que as criadas haviam voltado, Yuri e Savai só puderam aceitar seu destino em silêncio. Aina, está na hora. A expressão de Richard suavizou-se. Aina sentiu e se levantou. Devido à sua estatura atual e aos sapatos que usava, ela era até um pouco mais alta que Richard agora, algo que fez seu lábio se contorcer. Mas ele enterrou profundamente. Hoje era o dia dele, ele não deixaria que nada o manchasse. Espere um momento. Richard franziu a testa, mas Savai continuou a falar rapidamente. É apenas um pequeno ajuste. Só quero desejar boa sorte e fortuna ao meu amigo. Savai apareceu diante de Aina e ajudou-a a consertar as últimas rugas do vestido. Você realmente quer saber? Savai perguntou. Aina piscou antes de lembrar do que eles estavam conversando. Então ela sentiu. Meus avós morreram. Meus pais morreram. Seria mais fácil para mim. Aina permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ninguém mais. Savai soltou Aina e voltou para o sofá para se sentar ao lado de Yuri. Em silêncio, Aina saiu da sala com Richard ao seu lado. Ela avançou em silêncio, aparentemente sem ouvir as pequenas tentativas de conversa que ele estava fazendo. Teremos que esperar até depois da seleção para nossa lua de mel, mas tenho coisas incríveis planejadas. Você ainda não deve ter visto muito do verso dimensional, certo? Existem todos os tipos de lugares extraordinários. Por exemplo, no setor Murata, existe um mundo formado inteiramente por uma espessa massa de água. Suas calotas polares têm uma quantidade tão densa de força da água que, quando neva, precipita cristais de força. A cada 10.000 anos, após acumulação suficiente, ele entrará em um estado de nevasca onde todo o planeta ficará envolto em uma espessa camada de gelo. Se você tiver sorte, há uma chance de que possa nevar cristais de força pura. Richard continuou a tagarelar, mas quando olhou para o perfil lateral de Aina para ter um vislumbre de suas feições sobrenaturais, quase explodiu. Ela não estava prestando atenção em nada. Richard sempre foi bom em controlar suas emoções, conspirando e tramando em segundo plano. Mas com os meses que passou tentando cortejar Aina, apenas para ela insultá-lo e menosprezá-lo a cada passo, sua paciência já estava se esgotando há muito tempo. Ele estava realmente prestes a explodir, mas sua razão assumiu mais uma vez. Respirando fundo, ele fechou os olhos. Breve. Foi então que Aina falou de repente. Você tem o cheiro do sangue do meu pai em você. O olhar de Richard cintilou. Mas ele tinha acabado de se acalmar, não iria perder o controle novamente tão rapidamente. Já que você sabe, há ainda menos o que conversar. Seja obediente e ele ficará bem. Saia da linha e ele não ficará. É simples assim. Você acredita que eu me importo com a segurança dele o suficiente para fazer tudo e qualquer coisa que você disser? Normalmente tal pergunta teria algum sarcasmo, mas o tom de Aina era indiferente, quase falado como se ela estivesse perguntando genuinamente. A expressão de Richard não pôde deixar de mudar depois de ouvir isso. Isso? Não era assim que as coisas deveriam acontecer? Meu pai sempre me criou para ser uma arma de vingança para minha mãe. Qualquer coisa que comprometa isso não é algo que ele aceitará. O olhar de Aina finalmente se voltou para Richard, mas quando seus olhos se encontraram, este sentiu como se sua alma tivesse deixado seu corpo. O frio e o cheiro da morte praticamente agarraram seu nariz. Aina desviou o olhar com a mesma rapidez. Estou fazendo isso para poder ir ao Palácio do Vazio. Ao mesmo tempo, você receberá o crédito social de ser meu marido, sem mencionar uma aposta no meu futuro. Ainda mais em você. Aina continuou a caminhar, seu olhar ficando um tanto vazio mais uma vez. Ela ainda não conseguia entender o que Savai quis dizer, mas deveria ter sido simples, não? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.